da psicanálise, tá? Então, a gente vai entender um pouquinho sobre a origem da clínica infantil, né? Vocês vão ver que eu vou passar alguns slides, tá? Professora, a gente pode ter disponível esse material? Posso, depois eu mando para vocês, não tem problema nenhum. Tá? Eu mando para o WhatsApp e aí mando para vocês. Eu mando em forma de apostila, tá? Não em de slide. Então, vocês vão ver que eu vou passar rápido, tá? Tem coisas que eu vou passar, porque como era uma aula, era um módulo de 3 sábados, então tem coisas aqui que eu vou passar. Então, vamos entender um pouquinho, né, essa clínica aqui da infância e da adolescência, tá? Então, lembrando que é psicanálise, certo? Eu vou falar sobre psicanálise. Então, não existe teoria específica para analisar o discurso da criança. Tá? Eu já começo dizendo isso para vocês. Assim, não existe uma teoria... Ai, o que aconteceu aqui? Uma teoria específica para analisar o discurso da criança. Existe uma técnica, tá? Mas não existe uma teoria. O Freud, ele se refere ao jogo da criança em vários trabalhos onde se refere a essa atividade como um discurso onde o inconsciente produz os seus efeitos. Trata-se, então, não de criar técnicas, mas de escutar esse discurso característico que a criança sustenta nas formações do inconsciente. Então, diferente do adulto, enquanto a gente escuta o inconsciente, escuta o discurso do inconsciente, na clínica da infância, inclusive da adolescência, a gente vai escutar, né, o brincar. Como que esse inconsciente vai ser representado através das brincadeiras da criança. Tá? Continuando. Então, à medida que a criança começou a brincar no consultório, foi preciso criar técnicas como a ludoterapia, as dramatizações, para chegar ao seu inconsciente. Essa mudança ao nível da técnica levou também a uma mudança na teoria, chegando ao ponto de se desconhecer a paternidade freudiana que caracteriza a psicanálise como tal. Porque o Freud já observava o neto dele brincando com o carretel. E aí ele entendia que o que acontecia? Quando a filha do Freud tinha que sair, ela deixava o neto, né, o filho dela, com o Freud. E o Freud ficava cuidando do neto. E aí ele começou a observar que o neto dele pegava um carretel de linha, aquele carretel de linha, e jogava, né? Aí depois ele puxava o carretel, jogava e puxava. E o Freud entendeu que essa era a angústia de separação do menino, né? Ele elaborava a angústia de separação da mãe fazendo isso. A mãe vai e a mãe volta, aí ele puxa o carretel. A mãe vai e a mãe volta. Então, isso foi uma das primeiras análises do brinquedo no processo analítico. Lembrando que Freud não tratou de crianças. Só apenas o pequeno Hans via os pais dele. Tá? Então, deixa eu ver o que mais aqui. Então, origens da psicoterapia de criança e adolescentes na psicanálise. Quando que surge? Tá? Então, foi Freud quem deu os primeiros passos. Tá? No início da obra, ele afirma ser necessário ter maturidade para submeter à análise, o que inviabilizaria a aplicação em criança. A partir dos atendimentos de adultos, Freud observou que as causas de transtorno se localizavam na infância. Quando ele constrói a psicanálise, através dos estágios psicossexuais, ele descobre o quê? Lá na frente, lá atrás, existia um trauma. E além do princípio do prazer, Freud descreveu uma brincadeira de um de seus netos, que é essa brincadeira que eu acabei de contar para vocês, né, do carretel de linha. Tá? Então, o jogo consistia em um carretel amarrado a um barbante, nela o carretel surgia e desaparecia do campo de visão da criança. Nesse contexto, o Freud interpretou a brincadeira como sendo a elaboração simbolicamente da angústia de separação da mãe, né, que é a angústia de separação. Freud, ao observar seu neto Ernest brincando com o carretel, pensou sobre a possibilidade de a criança elaborar suas angústias depressivas através do brinquedo. Essa observação é a pedra inaugural do entendimento do brincar infantil como elemento básico para a compreensão das ansiedades da criança. A primeira ansiedade que a criança tem é a ansiedade de separação. Separação de quem? Da mãe. Lá nos estágios nas posições da Freud, posição esquizoparanoide, posição depressiva, a Ana Freud já começa a observar isso também. Por isso que ela é
uma das precursoras, né, e ela que dá um nome, né, na técnica do brincar. Ela não foi a primeira, tá, a gente vai ver quem foi, mas ela foi a que intitulou um nome, tá? Bom, vamos continuando. Portanto, foi no ano de 1909 que tivemos na teoria freudiana o primeiro ato fundador da psicanálise com criança. Publicação do caso de Herbert Graf, denominado Pequeno Hans, análise de uma fobia em um menino de 5 anos. O caso do Pequeno Hans se tornou célebre na teoria freudiana e inaugurar o tratamento de uma criança em psicanálise. Tá? Então, assim, foi a primeira criança tratada pela teoria freudiana, mas não foi pelo Freud, foi com a colaboração do Freud, né? Mas a intenção maior de Freud com esse caso não era elaborar uma técnica de atendimento infantil. Seu objetivo era confirmar na infância a causa das neuroses e fundamentar sua tese acerca da sexualidade infantil, exposta em 1905 nos 13 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Freud ainda estava, nessa época, fazendo, né, já tinha feito os alicerces da psicanálise, né, em 1899, 1889, 1899 e 1900, mas ele queria confirmar, principalmente, os estágios psicossexuais, né, então ele precisava, porque até então ele observava os estágios psicossexuais aonde? Nas crianças, nos adultos, e ele precisava observar esses estágios em crianças, e aí ele tem a chance de acompanhar o desenvolvimento do pequeno Hans. E aí ele consegue enxergar, né, a angústia de castração, o complexo de Édipo, a diferença, né, a fase oral, a fase anal, a fase fálica, né, os 3 estágios, tá? Até porque a criança era pequena. Vamos continuar aqui, peraí que eu apertei no negócio. Que Freud, nesse caso, buscou, então, o significado do conteúdo inconsciente e latente da criança, que era manifestado através de seu comportamento e suas brincadeiras, objetivando reverter os sintomas fóbicos do menino. O caso foi intermediado pelo pai do menino, que descrevia suas brincadeiras e comportamento. Freud e Hans se encontraram somente uma vez. O pai da psicanálise enfrentou problemas para analisar o caso, já que a expressão verbal de uma criança é diferente do adulto, dificultando a associação livre. Desta forma, teve que buscar outros meios para acessar o inconsciente. A criança não fala diretamente. Ela conta algumas histórias, só que a gente tem que ligar essas histórias a várias outras, né? Tem que ligar com a história que a família está trazendo, né? Então, assim, ela não consegue fazer essa associação livre que nós adultos fazemos. O adolescente até consegue, mas a criança não. Ela vai fazer a associação livre através da brincadeira. Tá? Na história de Hans, muitas das interpretações referem-se a brincadeiras, sonhos e fantasias. Freud descreveu a essência do brinquedo como forma de colocar em movimento situações de angústia e vivências traumáticas, que depois a Melanie Klein vai utilizar. A criança não brinca apenas com aquilo que é prazeroso, mas também com uma estratégia para repetição de situações que são consideradas dolorosas. A gente acha que a criança só brinca porque é prazerosa. Às vezes, a brincadeira dela é dolorosa, é sofrida, porque ela precisa fazer a representação, tá? E não é a reprodução, é uma representação daquilo que ela está vivenciando, daquilo que ela está passando. Por isso que nós temos que ter esse entendimento, assim, de que, às vezes, vamos pegar a história do charuto do Freud, às vezes o charuto é um charuto, às vezes o charuto é um objeto fálico. Então, no brincar da criança, às vezes uma bonequinha faz uma representação de uma mãe, às vezes a bonequinha pode fazer a representação de algo assustador para a criança, que ela não consegue nominar, né? A brincadeira, às vezes a criança não consegue dar nome aos bois, como a gente diz, né? Ela vai colocando. Quem vai nominar somos nós, terapeutas. Nós que vamos dizer, essa fase, esse representa esse representa esse representa esse. Esse final de semana, eu tenho um menino que eu atento sábado, que é a coisa mais amada, é uma paixão, aquele guri, eu tenho vontade de dar umas mordidas nele, de tão querido, de malinar, assim. Ele fez um desenho para o pai, que ele estava muito chateado com o pai dele. E ele fez um desenho para o pai, assim,
fez o desenho do pai, fez o desenho dele, fez um X em cima, né? E aí ele veio, me trouxe, a mãe me trouxe o desenho, o pai e a mãe são separados, e a mãe, eu perguntei para ele, né, o que aquele desenho dizia? Ele, tô muito triste com meu pai, porque meu pai não me pega mais para passear, meu pai não me leva mais na casa dele. Ele fez a representação e o pai leva ele na escola todo dia e busca ele na escola, mas não fica com ele. E aí, do outro lado da folha, tinham 3 caretas, tinha uma tela de televisão, assim, tá? Com um sorriso, uns olhinhos e um sorriso. E embaixo tinham 5 caretas. 5 caretas. E aí tinha 2 caretas felizes, uma careta, assim, assustada, parecia assustada, tava com a boquinha aberta, assim, fazendo... Oh, uma careta com a boquinha para baixo e uma careta chorando. E aí eu perguntei para ele quem eram aquelas pessoas, né? Quem era quem? Ele ficou me olhando, eu digo, porque tem 5 pessoas aqui. Quem são essas 5 pessoas? Aí ele começou, esse aqui sou eu, feliz, mamãe feliz, o namorado da mamãe, que é uma pessoa bueníssima com ele, assim, é um fofo com ele adora o namorado da mãe, que estava assustado por causa do filme, e as 2 carinhas tristes eram do pai, né, que o pai estava muito triste, e a última carinha era a minha. E eu digo, por que eu tô chorando? Porque você vai ficar longe de mim. E realmente, na ponta do desenho, ele era o primeiro, eu era o último. E eu digo, eu choro de saudade de você. Eu sinto muita saudade de você. Mas eu também entendi que aquele choro, ele disse, né, que era eu chorando, era ele chorando, porque não consegue ir para casa do pai. Né, porque o pai casou de novo e essa esposa aí não é tão legal, parece não ser uma pessoa tão legal com ele. Então, ele, né, fez uma representação do pai, dele com a mãe, rindo, ele com o pai, triste. Então, quem nomina as coisas somos nós. Quem faz a interpretação somos nós. Mesmo que a criança diga isso, a gente que vai usar da interpretação. Tá? Continuando. Então, foi a partir desse caso que observou as possibilidades e potencialidades da psicanálise infantil, possibilitou confirmar sua teoria da sexualidade infantil e a aplicabilidade da análise às crianças. Além disso, ficou evidente a preocupação de que os eventos traumáticos da infância pudessem gerar problemas emocionais futuros. Contudo, foi somente em 1933, nas novas conferências em que Freud escreveu sobre a psicanálise infantil e a sua aplicação, defendendo-a e propondo a adaptação da técnica com o adulto em função da diferença do mundo interno de cada um deles. Então, assim, o Freud, ele não era muito adepto, tá, da psicanálise infantil. Mas quando ele começa a ver a Melanie Klein trabalhando, a própria filha, Ana Freud, a amiga da Ana Freud trabalhando, né, e aí depois vem o Winnicott, ele começa a ver que esse campo começa a crescer, ele começa a ver, realmente, isso é importante, tá, porque uma das críticas é relacionado às figuras parentais, né, por quê? Porque a criança, a Ana Freud dizia isso, que era muito difícil trabalhar a neurose de transferência, né, quando eu coloco no meu terapeuta os sentimentos com as minhas figuras parentais, a criança não teria neurose de transferência, porque a criança tem as figuras parentais muito presentes. E a Melanie Klein vai lá e diz, a neurose de transferência acontece, tanto a neurose de transferência positiva, quanto a negativa. E a Ana Freud vai e discorda um pouquinho disso aí, tá? Que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, vamos lá. A primeira terapeuta infantil foi essa mulher aí com esse nomezão, a Hermine von Hoog-Hellman, né? Ela foi uma das primeiras a tentar superar as dificuldades nos atendimentos com criança. Além de observar o jogo, também brincava com seus pacientes, mas não deixou sistematizado seu método. O que é isso? Ela não escreveu. Ela atendia as crianças muito bem, o atendimento dela era muito bom, mas ela não escreveu. E aí vai acontecer um desastre com essa moça, né, com essa terapeuta. Vale pontuar que a psicanalista Hermine von Hoog-Hellman foi considerada a primeira pessoa a iniciar a análise sistemática é contínua, tá, de crianças na vertente psicanalítica,
com a participação nas reuniões das quartas-feiras realizadas por Freud para estudos da psicanálise. Tá? Então, em 1908, a Hermine von Hullmann torna-se a primeira psicanalista de crianças. Ela foi aceita pelo seleto grupo do Freud das reuniões de quartas-feiras. E ela trazia os materiais dela, né, a verbal, dos casos clínicos de criança. Né? Ela mostrava que era possível acessar o inconsciente, que a criança reprimia suas neuroses de angústia, né, seus sentimentos de medo, de raiva, e ela vai provando, só que ela não escreve. Ela não coloca assim para publicar, ela escreve para apresentar para aquele grupo, mas ela não escreve para apresentar para a grande população, tá? A gente vai ver aqui o outro acontecimento trágico, né? Hugh Hellman buscava conciliar os objetivos psicanalíticos com os da família, escola e sociedade, tentando desvendar os segredos que a criança ocultava intencionalmente dos educadores. Então, ela vai trabalhar com a psicanálise, mas ela vai fazer uma junção, família, escola, sociedade e criança. Propunha que o analista de criança não precisava explicitar os impulsos inconscientes, bastando que esses se expressassem em atos simbólicos, sem necessidade de passar pela linguagem da fala. A criança não precisa falar, ela precisa só brincar. Eu falo por ela, eu interpreto por ela, deixa ela brincar, e eu vou falando. Então, ela vai usar muito jogo, os brinquedos, e vai deixando a criança brincando, ela brinca junto com a criança. E aí a criança vai, né, falando através do brinquedo, e ela vai fazendo a interpretação daquele brincar. Acompanhava seu sobrinho, por quem ela foi assassinada alguns anos depois. Tal fato fez com que seu trabalho fosse impedido de avançar, talvez pelo temor da escola psicanalítica sobre o futuro dos pequenos clientes e a impossibilidade de se dar conta com o que ocorre na transferência. O que aconteceu aqui? A Han Helmut, né, ela analisava, naquela época podia, né, Freud ainda não tinha delimitado essas questões de quem podemos tratar, né, e ela fazia terapia do seu próprio sobrinho, tá? E numa situação fora do ambiente de terapia, o sobrinho, em função da transferência negativa ou transferência positiva, que o sobrinho depositou nela, ele mata ela, ele assassina ela. E o que acontece nesse grupo psicanalítico que estudava que ela participava dos estudos? Eles abafaram o caso, para que esse caso não repercutisse muito e que as pessoas não dissessem, viu, criança não pode ser atendido assim, viu, as crianças não sabem entender, né, o terapeuta não sabe interpretar o que as crianças estão dizendo e as crianças não conseguem ter insight, e aí acontece esse desastre. Então, eles escondem o trabalho da Hellman, né, escondem tudo que ela fez, mas ela foi precursora, ela trouxe, né, o estudo, ela analisou o comportamento das crianças, mas por uma fatalidade que talvez ela não tenha previsto, tá? Ele a mata. Se vocês viram aquele filme, que é meio fantasioso, do rapaz, aquele que tem não sei quantas personalidades, não lembro o nome do filme, vocês devem lembrar. Fragmentado. Ele mata a terapeuta dele, né? Então, assim, é mais ou menos assim que acontece com a Helma. Tá? O sobrinho a assassina. Tá? E aí, abafa o caso. Tá? Eles abafam mesmo. Várias foram as contribuições feitas por Hermine von Helmut. Dentre elas, aponta-se como a mais importante a publicação do seguinte texto, né? Da técnica da análise de crianças, que traz questões como os meios para adquirir a confiança das crianças e a importância de evitar sugestões nos atendimentos. Né? Que são sugestões nos atendimentos? Sugerir brinquedo, sugerir fala, sugerir momentos. Tá? A criança fala e a gente entra dentro da fala dela. No meu atendimento infantil, eu apresento os brinquedos, a criança faz a sua escolha.
tá? Ela sabe qual o brinquedo ela que vai decidir qual é o brinquedo, como que ela vai brincar e que horas ela vai brincar. E ela pode trocar, né? Eu não fecho nada. Os brinquedos ficam todos espalhados, ficam organizados quando a criança entra, mas conforme ela vai entrando, ela vai abrindo, ela vai pegando, ela vai largando, ela vai soltando, vai. Quem tem toque, eu digo que é meio complicado trabalhar com criança, né? Porque a criança faz bagunça, principalmente quando ela começa a análise, quando ela começa o processo terapêutico, porque a sala infantil, as caixas, os brinquedos representam o que está acontecendo dentro da cabecinha dela. Então, se a cabeça dela está muito confusa, a sala fica um caos, né? E eu gosto muito de mostrar isso para os pais, para mostrar como que a criança está. Eu levo eles na sala e digo, vem cá, ó, tá vendo o estado? Que horror, a bagunça! Eu digo, assim que tá a cabecinha dele. Ele tá confuso, ele tá atrapalhado. Então, ele precisa organizar. E conforme a gente vai dando andamento ao processo analítico, os brinquedos começam a voltar para suas caixas, a criança ela pega uma caixa, ela brinca, depois ela guarda, ela pega outra caixa, ela brinca, depois ela guarda, ela começa a organizar. E aí a gente já percebe que a criança já está em fase de organização psíquica e talvez já seja o momento de receber a alta. Tá? Nesse sentido, compreende-se que a autora já se preocupava com o manejo do terapeuta nas sessões, que dependendo de como era realizado, poderia se mostrar intrusivo. Considerava tanto a transferência negativa como a positiva no trabalho clínico. E depois a gente vai ver que tem umas autoras aí que discordam. Tá? Atentava-se muito para as primeiras sessões com a criança, pois considerava que este conteúdo comunicativo era demonstrativo da neurose infantil. As primeiras sessões também, para mim, são muito importantes, porque é quando a criança vai trazer o sofrimento dela. E vai trazer uma coisa importante, que é se ela vai confiar em mim e se ela tem a neurose da cura, né? A criança já traz ali, dizendo, eu acredito em ti e eu quero que tu me ajude a me curar, né? Sem ela dizer absolutamente nada, só brincando. Se ela gostou do nosso método, da maneira como a gente trabalha, ela já vai apresentar isso na primeira sessão, na segunda sessão. Primeira e segunda sessão, eu já percebo isso. E a Helmut já percebia a importância disso. Utilizava o brincar como instrumento clínico, sendo este de grande importância simbólica, contribuindo para a remoção de sintomas. Sua maior preocupação nos atendimentos era que não houvesse ações invasivas do terapeuta durante as interpretações feitas, né? Isso quando eu dou supervisão para psicólogos, né, nos seus atendimentos, eu digo, deixa ele escolher o brinquedo. Não fala da maneira como a brincadeira deve ser, não mexe nas coisas. Se ele vai chegar uma hora que ele vai te nominar o que você será, o que você vai fazer, qual o seu papel ali naquela brincadeira. E aí você haja daquela maneira, né? Então, não. A criança já fala isso. Ela já sempre, normalmente, se ela já criou o vínculo contigo, no finalzinho da sessão ela vai fazer alguma brincadeira que vai mostrar isso para ela. Né? Quando ela faz a reparação, quando ela derruba alguma coisa, quando ela suja, e ela olha pra gente assim, a gente pode limpar, né, tia? A gente pode consertar, né, tia? A gente pode guardar, né, tia? Então ela tá dizendo assim, ó, você vai me ajudar a fazer tudo isso. Né? E isso é fantástico. Tá? Então, a gente deixa a criança. Esse mesmo menino que eu falei dos desenhos, ele gosta muito de brincar com os bonequinhos. Eu tenho uns bonequinhos de personagens, bonequinhos pequenininhos assim. Eu tenho de tamanho de super-heróis. E eu tenho 2 casas de boneca. Uma casa de boneca. Nenhuma delas cabe a Barbie, tá? Não tem nenhuma casa de Barbie. Eu tô tentando convencer a filha de uma amiga minha a dar 2 casas de Barbie, aquelas grandonas pra mim, mas ela não quer me dar. Tá? E aí... eu tenho uma casa assim de boneca um pouco maior e uma menorzinha que é das, como é que é o nome daquela bonequinha pequenininha assim, que tem filha mulher que sabe, é caro pra caramba as bonequinhas. Poli, essa aí. Tem uma casa de Poli que essa filha da minha amiga me deu, e eu tenho uma casa de boneca um pouquinho maior assim, que dá para umas bonecas mais ou menos desse tamanho assim, tá? E ele adora brincar nessas casas de boneca.
Ele adora, porque os bonecos fazem guerra, então são 2 castelos, 2 fortes que a gente faz as guerras. E nessa semana, como ele estava muito chateado com o pai, ele me botou para organizar uma das casas. E não tinha guerra, as pessoas todas eram amigas. E aí a gente começou a organizar as casas, né? E assim, eu perguntava para ele, tá, onde que eu boto a cama? Aí ele, aqui, onde que eu boto a mesa? Aqui. Aí ele me pediu mais móveis para casa, porque eu só tenho móveis para uma casa, a outra casa veio pelada, assim, só a casa, né? É poli mesmo, poli. E aí eu fui construindo com ele, e aí ele me permitiu eu fazer algumas mudanças na casa, dar algumas ideias. Eu digo, quem sabe essa cadeira aqui de sol, a gente bota aqui nesse terraço, porque esse cara aqui quer tomar um sol. Aí ele olhou para mim, é verdade, porque ele tá de calção, né, acho que ele vai tomar um sol. Aí a gente foi arrumar, a gente fez uma piscina, tem pia na minha sala, aí a gente encheu a pia e foi a piscina. Então, assim, foi a primeira vez que ele me permitiu dar ideias na brincadeira. Né? Eu fui dando algumas, assim, ele me deu autoridade, né, autonomia para eu brincar. Normalmente, ele diz o que eu tenho que fazer. Você vai ser esse personagem, você vai fazer esse personagem, você vai mexer nesse bonequinho. Então, é isso que a Helmut está falando, tá? Deixa eu ver aqui. E cuidar muito, né? Sua maior preocupação não houvesse ações invasivas do terapeuta das interpretações. Não interpretar o tempo inteiro, tá? A gente não interpreta o tempo inteiro na criança. A gente brinca, né? A linha teórica aqui, o ciclo, que começa com a Helmut e vai parar no Winnicott, né? Vamos brincar. Durante a brincadeira, a gente diz algumas coisas, né? Eu pontuo algumas coisas, eu digo alguma coisa, a criança me olha, às vezes ela só olha e continua, depois ela vai processar, tá? Eu não quero que ela tenha insight, eu quero que ela pense. Assim como eu faço com os pacientes adultos. Eu não quero que tu me diga se está certo ou errado, eu quero que tu pense em cima daquilo que eu estou te dizendo. Tá? Aí a gente chega na Ana Freud, a filha do Freud, né? Ela entra em cena posteriormente, retomando muitas das teorias de sua antecessora, como a impossibilidade de atender crianças muito pequenas e o caráter educativo e pedagógico dos atendimentos. Então, a Ana Freud, ela vai mudar um pouquinho, ela vai dizer, né, enquanto a Helmut, ela traz a questão pedagógica, a Ana Freud, por ser professora, né, por ter sido professora, né, ela fez o curso para se tornar professora, ela vai olhar a psicanálise com um olhar bem pedagógico. Vamos ensinar a criança. Vamos ensinar a criança a entender o que está acontecendo com ela. Tá? E, consequentemente, a gente vai ensinar os pais também. Então, a Ana Freud, ela atendia a criança e os pais. Tá? Para Ana Freud, a criança necessita de um tempo de análise para aceitar o tratamento, assim como suas dificuldades. Então, antes de começar o propriamente dito, a análise, ela tem que ter um tempo para se adaptar ao que virá a ser. Ana Freud recomendava que o trabalho fosse feito por meio da transferência positiva, mas não acreditava na existência de uma neurose de transferência, em função da criança ainda estar na primeira edição dos objetos primários. Qual é a diferença, professor? Transferência positiva é ela gostar de mim. Neurose de transferência, ela depositar em mim os sentimentos pelas figuras parentais. A Ana Freud dizia o seguinte, a criança gosta de mim, mas ela não deposita em mim os sentimentos que ela tem pelas figuras parentais, porque elas estão muito próximas ainda. Tá? Que depois a Melanie Klein vai discordar, 100%. Por isso a briga delas. Para essa autora, a tarefa analítica também daria ao analista o papel de educador. Em suas sessões, fazia uso da interpretação dos sonhos e desenhos, dando pouca ênfase à atividade lúdica e sua interpretação. Então, ela adorava trabalhar com desenho. E ela adorava que as crianças falassem sobre os seus sonhos. O que você sonhou? Conta para mim. E através dos sonhos, ela fazia a interpretação. E aí, a educação. Né? Era uma psicologia educativa, psicoeducação. O interesse central de Ana Freud era o ego e seu modo de funcionamento. Quais são os mecanismos de defesa que essa criança utiliza para proteger o ego? Em seu estudo, concluiu que a situação analítica do adulto e da criança é diferente, já que a criança não tem consciência de sua enfermidade. Melanie Klein depois vai discordar.
nem desejo de cura. Melanie Klein vai discordar. Não se analisa por livre decisão delas, concordo 100%, e o mais importante, não são capazes de fazer associações verbais. Tá? Uma coisa extremamente importante na análise da criança e do adolescente é, eles não chegam na sessão por livre e espontânea vontade. Eles são levados. Então, se eles são levados, pode ser que eles não estejam a fim de estarem ali. Hoje eu atendi uma criança nova, um adolescente, um púbere, 13 anos. Ele disse que ele não queria fazer terapia. Ele não é louco. Mas ele tem uma deformação da imagem. Ele tem problema de autoestima relacionado à imagem, né? E ele disse que ele não precisava. E durante a primeira consulta, que foi hoje, depois eu conversei com a mãe, depois fui conversar com ele tem um espelho na minha sala enorme mesmo, enorme, de ponta a ponta. E aí ele senta no lugar onde ele sentou, ele senta mais ou menos de frente para o espelho, né? E aí eu comecei a perguntar o que ele não gostava nele. Ele começou a pontuar algumas coisas. E aí eu disse assim, e aí, você acha que é importante vir aqui na terapia? Eu não queria vir porque eu não estou doente, eu não sou louco. Mas agora, escutando o que a senhora me disse, eu acho que é importante para eu entender, né? Eu digo, para tu te aceitar como tu é. As pessoas são diferentes. Você está numa idade, eu fui explicar um pouquinho da adolescência, a questão dos hormônios, da mudança do corpo, das espinhas que virão, né? Eu fui explicando. E aí ele ficou assim, olhava, eu disse, eu sei que eu sou meio maluca, falo umas coisas assim meio rápido, mas depois tu vai entender, né? Que todo mundo passa por isso. E a gente tem que aprender a passar por isso. E também, se eu não estou satisfeito, como que eu posso mudar? Ele é um menino de 13 anos, que ele tem a minha idade, a minha altura, eu tenho 1,70, ele tem 1,70. Ele é forte, né? Mas nada assim obeso, sabe, assim, enorme de gordo, né? Ele é um menino que tá mudando o corpo, então é natural aquele corpo que ele tá tendo. Mas ele estava muito satisfeito, não gosta do cabelo, aí eu comecei a trabalhar com ele. Tem uma contrição, sabe? Então, assim, a gente foi trabalhando essa questão. E aí, no final, eu disse, você vai querer voltar ou não? Quero, sim, quero. Quero jogar com você, porque eu apresentei os jogos, né? E eu quero jogar com você, porque eu não conheço esses jogos. Eu digo, oba, então nós vamos jogar, né? Então, assim, ele saiu, mas ele não queria. Ele foi levado à força, porque a mãe está muito assustada com ele, né? Porque ele chora muito, ele diz que ele não gosta, não se gosta, né? Tá muito triste. Então a mãe levou. Vamos continuar. Em síntese, Ana Freud postulou o quê? A capacidade de transferência já definida por Freud como sendo reedições, reproduções das moções e fantasias que durante o avanço na análise soem despertar-se, tornarem-se conscientes, mas com a característica de substituir a pessoa anterior pela pessoa do médico, não é espontânea na criança. Você não consegue fazer isso. O adulto faz. E, embora evidencie reações transferenciais positivas e negativas, não faz uma verdadeira neurose de transferência, em parte pelas condições inerentes à criança e, em parte, porque essas condições obrigam o analista a realizar um trabalho educativo. Então, como eu vou ter que punir essa criança, ela usa um pouquinho de comportamental ali, né, mesmo não sendo comportamental, porque ela vai ter que mostrar para a criança, isso está errado, isso está certo. Vai mostrar para os pais, isso está errado, isso está certo. Tá? O analista deve ser educador, porque o superego do paciente ainda depende dos objetos exteriores que o originaram e não está maduro. Então, eu preciso dizer não e sim. Porque os pais não estão conseguindo fazer isso. Então, eu vou fazer essa representação dentro do setting. Tá? A transferência negativa não deve ser interpretada, mas dissolvida por meios não analíticos. Somente com transferência positiva pode ser realizado um trabalho útil com a criança. Não existe transferência negativa. Como a criança não deposita em mim os sentimentos das figuras parentais, não vai depositar rancores, ódio por mim, porque eu também não vou permitir, porque eu vou ser o superego. Então, ela dizia que isso não acontecia. Aí a gente chega
Na Melanie Klein. Alguma dúvida? Tá aqui? Tranquilo? Podemos continuar? Uma duvidinha? Deixa eu deixar aqui o chat aberto, porque quando eu vier aqui... Tá. Vamos continuar aqui. Melanie Klein. Outra autora importante no campo da psicanálise de crianças é a Melanie Klein, que em sua concepção teórica entende tanto o papel da transferência positiva quanto da negativa no setting analítico, investigando a sua fonte, o Édipo. A relação que a criança tem com as figuras parentais, tanto a mãe quanto o pai. No que concerne a técnica empregada, optava pelo uso do brinquedo como forma de acesso ao inconsciente da criança. E aí ela vai introduzir a técnica do brincar. Aqui existe a técnica do brincar. Melanie Klein acreditava e defendia a oportunidade de uma exploração psicanalítica do funcionamento psíquico desde o nascimento. A criança nasceu e o aparelho psíquico já está funcionando. Já existe um ego rudimentar, mas já existe. Né? Então, ela vai mostrar que desde o nascimento da criança já existe um ego, e desde o nascimento da criança já tem o superego e já tem um complexo de Édipo. Né? A criança já começa a se relacionar com essas três figuras, mesmo sem saber identificar. Tá? Ela vai conseguir fazer essa tríade ali. Continuando. Melanie Klein interpretou de maneira mais profunda o material trazido pela criança, dando maior valor para o jogo. Né? O jogo é o brinquedo em si. O princípio básico de sua técnica é o alívio da angústia, e deste modo a possibilidade de analisar o ego da criança e a sua relação com a realidade. Como que esse ego enfrenta a realidade? Como que ele se depara com esse mundo real e ao mesmo tempo fantasioso? De acordo com essa autora, a capacidade de transferência é espontânea e deve ser interpretada, tanto a positiva quanto a negativa, não devendo o psicanalista tomar papel de educador, pois as ansiedades da criança são muito grandes e a pressão a essas faz com que tomem compulsão e repetição. Eu não tenho que dizer para ela que isso é certo, que isso é errado. Eu tenho que fazer com que ela entenda o que está acontecendo com ela e por que ela está fazendo aquilo ali. Muitas das vezes eu trabalho com as minhas crianças, assim, quando estão, criança que bate, né, bate nos coleguinhas, eu pergunto, né, para ele assim, tu bateu no coleguinha, a mãe me disse que você bateu no coleguinha, por que você bateu no coleguinha? Aí ele traz a história dele, eu digo, é legal bater no coleguinha? Né, eu faço até umas caretas assim, aí ele diz assim, eu já tô meio que dizendo que não é legal, né, mas ele olha para mim, é legal, sabe por quê, tia? Porque ele faz isso comigo. E aí eu disse, entendi. Então, se tu fizer isso, o coleguinha pode bater em ti. Aí ele ficou parado me olhando. Não sei. Se tu tá dizendo que tu bateu em função disso, se tu fizer isso, o coleguinha vai bater. Ele pode. Eu digo, daí tu não pode chorar. Né? Eu brinco assim, daí tu não pode chorar. Aí ele fica olhando, mas ele bateu em mim. Eu digo, mas tu disse que o coleguinha não precisava chorar porque o coleguinha fez coisa errada. Eu vou indagando ele, eu vou questionando. Claro que ele vai estar percebendo que eu estou dizendo certo e errado para ele. Mas se ele disser, não, tá certo, eu digo, tudo bem, então tá certo. Então tá certo fazer isso, ok, vamos fazer isso. Aí eu ensino, né, quando eles ficam me olhando quando eu digo que tá certo ele achar isso, ele me olha assim. Aí lá no meio da brincadeira eu tento agir dessa maneira, tá? Para ele sentir na sessão e saber identificar o certo e o errado. Tá? Quando eles agridem a gente na sessão, e eles agridem, se eles estão com muita raiva, eles podem bater na gente, eu não permito. Eu digo, bater na tia não pode. A tia chora, a tia fica triste. A tia não vai te deixar sozinho, né? Porque às vezes isso faz parte do processo de vamos ver se ela vai me abandonar. Porque as pessoas que eu bati me abandonaram, então eu bato nela, crianças agressivas. Eu digo, não vou deixar tu me bater, mas ao mesmo tempo eu não vou te deixar sozinho. A gente vai entender porque você está batendo na tia. Né? Eu faço esse trabalho para que a criança consiga compreender
de que aquilo ali não é certo, que as pessoas sofrem, mas que eu posso resolver de uma outra maneira e que não precisa ser batendo. Tá, já foi. Então, vamos lá. Considerava o brincar infantil uma forma de expressão de conteúdos mentais inconscientes, similar às associações livres dos adultos, e que este material era passível de interpretação no quadro da situação transferencial. Então, quando eu faço a transferência, positiva ou negativa, eu vou conseguir, quando a criança faz a transferência comigo, eu consigo fazer o quê? A interpretação. Em 1919, apresenta seu primeiro trabalho voltado à análise de crianças, um menino de 5 anos com sintomas de inibição intelectual, que mais tarde a gente vem a saber que é o filho dela. Em seus estudos, começa a questionar certos aspectos do complexo de Édipo. Ela vai questionando algumas coisas do Freud. Por que o Édipo só acontece na fálica, se o pai já está presente desde o início? Né? Ela questiona, ela não muda nada, ela só questiona. A finalidade da análise é a gradual modificação da excessiva severidade do ego. O ego, ele é rígido. O ego primitivo, ele é extremamente rígido. Ele tem comportamentos do superego. Então, eu tenho que fazer com que o ego tenha mais plasticidade, que ele mexa mais, que ele ande mais, tá? Para poder entender, né, esses objetos bons e maus. Né? Então, na análise, diminui-se a divisão de objetos bons e maus, fazendo com que melhore as relações com o mundo externo. Frustração sempre vai existir. Isso que eu vou trabalhar com ela. Só que como que eu vou lidar com a frustração? Eu vou ensinar ela a lidar com a frustração. É esse o grande problema. A criança não sabe lidar com a frustração. Então, a gente ensina ela a lidar. A transferência é o instrumento principal para reconhecer o que acontece na mente da criança. Se ela está depositando em mim os sentimentos que tem pelas figuras parentais, eu já estou entendendo o que está acontecendo. Aí consigo entender como é que é o mundo externo dela. E aí a gente chega no maior psicanalista, o mais maravilhoso, lindo, olha eu falando do meu querido, que é o Winnicott, né? Então, a partir de... a diferença do Winnicott para todas as outras... psicanalistas, que é um ponto importante, é que o Winnicott, ele se torna pediatra. Então, ele tem um olhar da criança através da medicina, e depois ele se torna um psicanalista infantil, e um olhar através da psicanálise da criança. Então, ele olha a parte da doença orgânica, física, e ele olha essa doença psíquica, e ele faz essa junção, tá? Mas até ele chegar em pediatria, demorou. Ele foi clínico geral, fez viagens, e aí depois ele chega e vai estudar, trabalhar com crianças. Então, a partir da observação das crianças e de seu crescimento, o Winnicott acabou por enfatizar o jogo como elemento essencial no trabalho analítico. Na visão deste autor, além de interpretar, é também de grande importância a sustentação ofertada na relação terapêutica. Um dos termos importantes do Winnicott, que é o holding, né? Tem o handling e tem o holding. É a sustentação, né? É o segurar. Então, no brincar durante o jogo, a maneira como eu, terapeuta, sustento, tá, essa brincadeira e essa relação, vai me dizer o andamento desse processo, nessa caminhada. Como que eu aceito essa criança e como eu seguro ela. Ele vai trabalhar muito isso, assim, como é que eu brinco? Eu aceito que ele me sujou de tinta? Ou eu brigo com ele e digo que não pode? Tá? Eu aceito que ele bateu em mim? Ou eu brigo com ele dizendo que não pode? Então, essa sustentação vai ser importante. Eu posso fazer as duas coisas, tá? Mas a sustentação tá ali. Sua obra apresentou um caráter inovador sem se deixar distanciar dos preceitos psicanalíticos. Winnicott criticou alguns psicanalistas que se focavam mais no conteúdo da brincadeira do que em simplesmente olhar a criança brincando. Esse foi uma tocada na Melanie Klein. Melanie Klein fazia o seguinte, a criança entrava no setting, tá?
e ela tinha uma cadeira, ela sentava lá na cadeirinha dela, e a criança brincava livremente, e ela só observava. Ela interagia poucos momentos, quando a criança chegava perto, pedia para brincar, e ela interpretava muito, né? Ela interpretava desde o momento que a criança entrou e pegou o primeiro brinquedo, até a criança sair e liberar o último brinquedo. O Winnicott dizia o seguinte: vamos brincar com essa criança. Vamos brincar. A interpretação, ela acontece naturalmente, mas primeiro vamos brincar, vamos se conectar. O setting analítico tem uma grande função no processo, pois é neste ambiente que o paciente pode retomar sua criatividade com a emergência do gesto espontâneo. Um dos livros um dos textos do Winnicott é sobre a criatividade. Crianças são criativas. Se a criança não está sendo criativa, é porque ela está com algum problema psíquico, ela não está conseguindo criar. Então, vamos retomar a criatividade. Fazer com que a brincadeira seja livre e não robótica. As intervenções devem abrir possibilidades para o paciente desenvolver suas experiências criativas. A atividade lúdica dá ao paciente possibilidade de se expressar livremente, assim o self se constitui e se fortalece. Eu adoro brincar de experiência. Dá uma meleca que só, mas eles adoram brincar de experiência. É permitir que o self haja livremente. O que é experiência, professora? Pega todas as tintas, tudo que tu tem dentro da sala, cola, vamos misturar. Eles adoram fazer isso. Eu pego cola, pego tinta, eles botam no pote, e eu compro aqueles potinhos de festa de aniversário de criança, que a gente bota balinha, bombonzinho, que é né, tem mamadeira, tem caixinha, eu levo. Tem os tubetes, eu levo tudo para o consultório. Eu vou lá na loja do centro, naquelas lojas de festa, eu compro isso e levo, eles fazem os experimentos e eles querem levar para casa. Tá? Isso, slime, né? Mas assim, é um slime lisiane, porque não dá para tocar, porque fica molengo, né? Eu já levei os kits slime, tem uns kits no Baiano para vender, que não é tão caro, R$135 o kit de slime. Mas a criança, ela brinca, mas não, ela gosta da experimento, assim, sabe? Ela vai botando a tinta, e aí eu tenho colherzinha, isso é brincar. O que tu vai fazer com isso? Nada, tu vai botar fora depois, né? Mas ela experimenta, e o prazer que ela sente, misturar a massinha, pegar a massinha, né, quem tem toque não quer que a criança mistura o azul com o amarelo, não faça uma cor só. Elas falam, tia, eu posso? Claro! Aí, a primeira coisa que eles querem, mistura toda a massinha, fica uma cor só, uma bola. E aí a gente vai trabalhar com essa bola, né, que cor que seja que ela ficou. Aí a gente vai trabalhar com isso. Eles adoram fazer experiência. Trocar de roupa os bonecos. Primeira coisa, tira as bonecas, tira todas as roupas dos bonecos, bota as outras roupas. Tira tudo, que a casinha está montada, desmonta a casinha. Experimentos. E as crianças gostam disso, porque elas estão permitindo que o self haja de uma forma livre, tá? E assim ele vai, né, a criança consegue se fortalecer, né? Ela sabe que lá dentro ela pode. Só não pode se machucar, nem me machucar. A sua genialidade, em termos teóricos, também corresponde grande capacidade de acolhimento e tratamento de crianças, levando para a clínica infantil algo mais que a técnica interpretativa, por valorizar intensamente a espontaneidade e a importância da vivência. O Winnicott inovou considerando o espaço clínico como uma metáfora de cuidados maternos e o brincar como uma capacidade necessária ao terapeuta. Esse mesmo menino que estava triste, né, com o pai, durante o finalzinho da sessão que a gente estava brincando com as casinhas, ele sentou no meu colo, né, porque as casinhas estão no lugar um pouquinho mais alto, aquele de pé, ele fica bem na altura da casinha, aí eu sentei num banco, daqui a pouco ele sentou no meu colo, assim, né, porque eu puxei o banco para perto da casinha para brincar, ele sentou no colo, né? Então assim, ali eu era uma mãe brincando com uma criança, e ele era uma criança pequena, não era a criança que ele tem 5 anos, né, não era uma criança de 5 anos, era uma criança de 3 anos, ele estava precisando disso, desse acalento, desse conforto, né, já que o pai estava com uma problemática com o pai, e aí eu confortei ele, daqui a pouco também já se levantou, já foi fazer outra coisa, eu já mudei de posição, mas existem esses momentos, e o Winnicott diz, faça isso, abrace, acolha, dê a sustentação. Tá? A psicoterapia se efetua na sobreposição de 2 áreas do brincar, a do paciente e a do terapeuta. A psicoterapia trata de 2 pessoas que brincam juntas,
Em consequência, onde brincar não é possível, o trabalho efetuado pelo terapeuta é dirigido, então, no sentido de trazer o paciente de um estado em que não é capaz de brincar para um estado em que o é. Muitas crianças que chegam com a gente, nem é psicólogo infantil e trabalha com a psicanálise, e mesmo os outros de outras abordagens, muitas das vezes as crianças não sabem brincar. Elas estão tão doentes psiquicamente que elas não conseguem brincar. E que elas pedem ajuda, que a gente direcione o que eu vou brincar, como que eu vou brincar. E eu digo, aqui a gente brinca de qualquer jeito. A gente estabelece as regras. Né? Eu tenho os jogos, os maiorzinhos gostam de jogar. Tia, vamos jogar? Vamos. Como é que se joga esse jogo? Eu digo, não sei. Mas a senhora não joga esse jogo? Jogo esse jogo. Então, como é que se joga? Não sei, quer que eu leia as regras ou a gente vai inventar as regras? Quando eu digo a gente vai inventar as regras, eles adoram. Aí eles olham, quero inventar. Eu digo, então bora inventar. Mas a gente tem que inventar antes, para a gente não brigar. Tá, tia, então tá. Aí a gente faz as regras ali na hora. E aí a gente joga. Pronto. Criatividade. Opa. Foi o contrário. E aí surgem outros psicanalistas importantes, né? O Lacan, ele considera que o sintoma da criança corresponde ao sintoma familiar, principalmente ao fantasma materno, e contribuiu para a nova prática de análise da criança que se desenvolveu na França. Né? Então, o Lacan, ele vai dizer, e isso a gente enxerga, né? Que a criança vai representar o sintoma da família. Aí a gente tem o François Dolto, a Maud Manoni, o Aubrey, a Rosine Lefford e o Robert Redford, né? Que eles criticavam a prática de redução da psicanálise com crianças a uma técnica de jogos e desenhos, defendendo que a criança não deve ser abordada apenas a partir do imaginário. E aí eles buscam muito o estudo do Lacan, né? Lacan, do real, do simbólico e do imaginário. Sustentavam que a criança é um sujeito por inteiro, não havendo diferença entre uma cura de adulto e a análise com uma criança. E não tem mesmo. A gente vai trabalhar igual. E às vezes o trabalho da criança, ele é às vezes muito mais denso que o trabalho de um adulto. Eu digo que, por que ele é mais denso? Porque eu tenho toda uma família por trás. E aí eu tenho que trabalhar com a criança. A criança é o meu paciente, mas a família está ali. E eu não posso negligenciá-la. Eu tenho que entendê-la também. Né? Eu tenho pais de pacientes que me estressam, me deixam sobrecarregados, né? Que aí eu tenho que dizer, se você está precisando de ajuda, se você não procurar ajuda, seu filho não vai conseguir resolver as conflitivas dele. Né? Então, é um sintoma, a criança é um sintoma. A criança tem os sintomas dela e tem os sintomas da família. E aí a gente precisa fazer esse diferencial. Ai. Mais alguma coisa? Bom, para a gente poder trabalhar com criança, a gente precisa entender o que é um desenvolvimento emocional normal na criança, para poder saber o que é o anormal, o que é o disfuncional. Certo? Vamos lá. Então, a teoria psicanalítica e da teoria do apego, e aí a gente vai trabalhar junto, teoria da psicanálise e a teoria do apego, porque o John Bowlby, ele sai da psicanálise, tá? Dedicaram-se, e o René Spitz também, a estudar os primeiros anos de vida da criança, como parte fundamental de seu desenvolvimento, porque nessa etapa se formam as primeiras relações que servem de base para o estabelecimento das demais. Como que essa criança se relaciona com as suas figuras parentais? Ou se relacionava, tá? Ai, por que eu aperto no negócio? A ideia de desenvolvimento emocional na infância tem origem no Freud, e aí ele cria o quê? O desenvolvimento psicossexual infantil. A formação da personalidade, que aconteceria nos primeiros anos de vida, ocorreria a partir dos impulsos biológicos inatos da criança e do conflito com as exigências da sociedade. Que impulsos são esses, né? De poder, eu quero mamar o tempo inteiro, eu quero bater o tempo inteiro, eu quero morder o tempo inteiro, e a sociedade diz o quê? Não. Então, eu vou ter que aprender a entender o que eu posso, o que eu não posso.
A gratificação excessiva ou reduzida pela criança poderia fazer com que o seu desenvolvimento ficasse fixado em alguma das fases do desenvolvimento. Dei muito o seio, dei pouco o seio, posso fazer com que ela se fixe na fase oral. O ponto crucial da sua teoria está na fase fálica, que se estende entre 3 e 5 anos aproximadamente, quando ocorre a conflitiva edípica, em que a perda do objeto e a angústia de castração tornam-se o ponto-chave para o desenvolvimento da criança, uma vez que disso decorre a formação do superego, regras e valores morais e a aquisição da identidade sexual. Como que eu aceito a entrada do pai e a retirada da mãe? Como que eu aceito a identificação com a mãe ou com o pai? Como a criança vai dizer, né? E aí, como que eu vou me desenvolver? E vai dizer o quê? Como que esse superego introjetar, colocar para dentro esse superego. A criança já tem um superego, né, muito fragilizado, porque ele não tem voz. Quem tem voz é o ego e o id. No momento que eu entro no complexo de Édipo, eu já entendo essa conflitiva edípica, eu construo, né, eu tenho mim mesmo, o meu complexo de Édipo. Para Margaret Mahler, nos primeiros meses de vida, a criança está imersa nela mesma, não distingue a mãe como um ser separado e, portanto, não se preocupa com a interação entre ambos. Né? Melanie Klein também diz isso na posição esquizoparanoide. Eu e mãe somos uma coisa só. Isso aconteceria somente mais tarde, ao final do primeiro ano de vida, correspondendo ao rompimento gradual da fase simbiótica e o início do processo de separação e individuação, considerado de suma importância para a formação das primeiras relações objetais e do senso de identidade. Então, até então, né, na maioria dos psicanalistas, nos primeiros meses, a criança e a mãe acham que são uma, né, a criança acha que ela e mãe são uma coisa só. Não existe um outro mundo, existe um mundo eu e mãe. No primeiro ano, quando a criança já começa a ter um pouco de liberdade, né, já começa a se afastar, ela entende, existe eu, existe mãe e existe um mundo. Tá? O René Spitz, ele diz de maneira similar, acreditava que só quando a criança se tornava apta a reconhecer o rosto de sua mãe é que se anunciavam as bases formadoras da relação de objeto. O Spitz diz que a imagem da face da mãe é só uma gestalt, ele não consegue identificar o que é, porque ele ainda tem uma relação simbiótica. Quando ele consegue perceber que aquela gestalt tem um significado que se chama mãe, existe um rompimento. Por outro lado, a Klein, apesar de haver enfatizado em sua obra o mundo de fantasias da criança, sugeriu que desde o início da vida, o bebê já é capaz de se relacionar com a sua mãe, apesar de seu ego ainda estar em um estado de não integração e utilizar constantemente de projeções e introjeções para se defender da ansiedade decorrente da divisão de objeto entre o bom e o mal, que na posição esquizoparanoide, sem o bom e sem o mal. Com o início da posição depressiva, em que a criança se torna capaz de reconhecer que o mesmo objeto pode ser bom e mal, integração do objeto ou objeto total, surgem as tendências reparatórias, que indicam um passo importante no desenvolvimento emocional infantil normal, que a criança vai reparar. Eu tentei matar minha mãe lá na posição esquizoparanoide, né, que era o objeto mal, que ela achava que era uma parte da mãe, que ela tenta matar. Quando ela chega na depressiva, ela percebe que a mãe é um objeto total, ela vai tentar reparar, então ela faz mais carinho, ela não quer deixar a mãe sozinha, isso é uma reparação. E a criança faz isso no consultório. Quando ela faz algo errado, sem querer, por exemplo, derrubou tinta no chão, né? Ela olha para mim e eu digo, sujou, e agora? Como é que nós vamos limpar? Né? Aí ela diz, não, tia, a gente tem papel aqui, que tem um pano, ela vai tentar limpar. Isso é uma reparação. Quando ela bate em algum objeto e cai no chão, ela olha para mim, ela me abraça, é uma reparação. É o que ela fez quando ela estava, né, na posição depressiva. Tá? O Winnicott, por sua vez, foi um dos primeiros psicanalistas a dar importância ao ambiente como condição necessária para o desenvolvimento da criança. Para ele, a presença de uma mãe suficientemente boa é a base da saúde mental da criança. Quem é essa mãe suficientemente boa? É a mãe que permite a criança ir e não sufocá-la, ou não abandoná-la. A criança chora, a mãe vai lá e dá o seio. Aí,
Vai lá, dá o seio, amamentou, botou no berço, trocou de roupinha, botou lá. A criança está acordada, aí a mãe vai fazer outras coisas. A criança chora, a mãe vai lá e diz assim, você não tá cocô, você tá limpo, você já mamou, você já brincou com a mamãe, agora você pode ficar esperando um pouquinho aqui. A mamãe não foi embora, a mamãe tá aqui, ó, fazendo as coisas. Aí a criança chora de novo, pega, pode esperar. E a criança vai aprender. Ela vai entender que a mãe não desapareceu, que a mãe tá ali quando ela precisar, quando ela tiver com dor e chorar, a mãe vai identificar, esse choro é de dor. Vou pegar, vou acalentar. Esse choro é de medo, vou acalentar. Não, esse choro é manha. Não precisa, ela pode ficar ali. Com isso, o Winnicott se afasta da teoria freudiana no que se refere à teoria pulsional e à ideia do conflito edípico como sendo propulsor do desenvolvimento psíquico. Ele foge um pouquinho dessa conflitiva edípica, ele fala já só da relação mãe-bebê e desse ambiente. Nesse contexto, o uso do objeto transicional serve como a área intermediária de experiência entre mãe-criança e criança sozinha, confortando-a em diferentes momentos de sua vida. O que é o objeto transicional? É o paninho, faz de conta que isso aqui é um paninho que a criança tem, né? Não é uma máscara, é um paninho. E que a criança dorme com o paninho, a criança chora, limpa. Ou um ursinho, vou fazer de conta que isso aqui é um ursinho, né? Que ela toca, ela dorme. Então, esse ursinho, esse paninho, vão fazer a representação da mãe. Então, quando ela precisa estar longe da mãe, e que ela acha que ela consegue ficar longe da mãe, ela leva isso aqui. Quando ela sente falta da mãe, ela pega. É muito legal ver isso no jardim de infância, né? Que as crianças levam seus brinquedinhos, seus paninhos, a camiseta da mãe, deixa na mochila, não pode sair daqui. Bico e mamadeira não são objeto transicional, tá? Aí a criança brinca, daqui a pouco a professora diz, não, agora nós vamos fazer essa atividade. Aí ele corre para a mochila. Aí ele abre a mochila e faz assim, ó, cheira, toca no boneco. Parece que a mãe tá ali dizendo, vai, meu filho, você tem condição de ficar sozinho. Aí ele larga, guarda de novo, fecha a mochila e volta. Isso é objeto transicional. É a representação da mãe, onde eu posso levar a mãe para onde eu quiser, mesmo a mãe não estando presente. É o sinal de segurança. Normalmente, os objetos transicionais, eles são dados sem a mãe saber para a criança. Então, assim, o bebê nasceu, a mãe dá um ursinho. E aí, toda vez que a criança chora, a mãe bota o ursinho do lado. Pode virar um objeto transicional. A mãe dá a fraldinha, né, o lençolzinho. E ele fica, vou botar aqui para ele se acalmar. Pronto, virou um objeto transicional. Toda criança tem objeto transicional? Não necessariamente, mas a maioria das crianças tem. Antes que alguém pergunte, eu já respondo. Olha lá. A teoria do apego, do Bowlby, John Bowlby, surgiu, está influenciada pela etologia e teoria dos sistemas, né? Então, o conceito principal da teoria do apego é o de sistema comportamental que enfatiza a função biológica dos laços emocionais íntimos entre as pessoas e a influência dos pais para o desenvolvimento da criança. Nós temos uma função, um sistema comportamental decorrente da nossa função biológica. Etologia quer dizer estar ligada à questão da genética. A gente já traz hereditária, vamos dizer assim, algumas questões, tá? De vidas anteriores, de genética dos meus pais, né? Vidas anteriores, não, dos meus pais, dos meus avós. E isso vai fazer com que eu me relaciono com os meus pais e com as outras pessoas. A base segura é um importante conceito dessa teoria, que se refere a uma disponibilidade e prontidão dos cuidadores primários para responder quando solicitados. Além de encorajar e prestar assistência, se necessário, isso gerará na criança a capacidade de exploração do mundo e a tranquilidade ao saber que no retorno de uma separação será bem-vinda, confortada e nutrida, física e emocionalmente pelos mesmos. Então, o que vai acontecer aqui? É aquela criança que quando começa a andar, a mãe diz assim, pode ir. Aí a criança vai e ela cai. Aí ela olha para a mãe. Aí a mãe diz, olha, caiu, levanta de novo, vamos de novo, vamos tentar de novo. Brinca com essa queda, né? Aí a criança se sente segura. Diferente daquela que diz assim, ai meu Deus, que horror, coitadinho. A criança não quer mais sair de perto da mãe. Ela vai cair. Aí assusta a mãe. Eu não posso assustar a mãe. Então eu não vou. Tá? Aí chega Stan, pressupõe que o bebê, muito antes do desenvolvimento da autoconsciência e da linguagem, já possui algum tipo de senso do eu, no sentido de uma consciência simples da experiência direta. Então, o bebê ele já tem noção de quem ele é.
vai depender do quê? Da interação dos pais e do bebê, em conjunto com sonhos, expectativas, medos e lembranças da própria infância por parte dos pais, vão formando o mundo representacional dos pais e do bebê. Então, eu coloco as minhas expectativas no meu bebê, tá? E ele vai criando essa consciência de quem eu sou. Esse mundo representacional é a base da experiência subjetiva de estar com outra pessoa e se transforma em comportamentos manifestos, através dos quais o bebê consegue perceber a vida mental dos pais. A criança recebe, pelo olhar, ela sabe se o pai e a mãe estão felizes, se o pai e a mãe estão tristes, se o pai e a mãe estão brabos. É fundamental para o desenvolvimento do bebê e da criança pequena a capacidade da mãe cuidadora de entendê-lo e se comunicar com ele. A criança precisa que a mãe a entenda e transmita a ela o que está acontecendo. São essas interações que permitem que a criança aprenda a se diferenciar da mãe cuidadora e a ter noção do seu próprio self. Tudo vai depender pela psicanálise, da relação mãe-bebê. Se a mãe consegue entender o seu bebê, sem sufocá-lo ou sem negligenciá-lo, vai fazer com que essa criança tenha um desenvolvimento normal. Que permita que ela conheça o mundo externo, que permita a entrada desse pai nesse mundo, tá? A criança vai o quê? Conseguir andar. Ah, não, isso quer dizer, então, que depois não vai acontecer nada. Não. Mas ela tem uma base segura para andar. Ela vai ter uma sustentação segura para andar. As coisas que vão acontecer durante este andar é que vão fazer com que a criança haja de uma maneira ou de outra. Né? Então, se essas interações que permitem a criança aprenda a se diferenciar da mãe e ter noção do seu pai. Eu sou diferente da mãe, mas eu sei que a mãe está ali do meu lado. Ela vai conseguir me dar suporte. Professora, mas e a criança que não tem mãe? A mãe substitutiva, tá? Então, a importância afetiva do pai como uma alternância à relação mãe-bebê e não como um mero facilitador dessa interação, só começa a aparecer na literatura em 1980. Até então, desculpa meninos, mas o pai não tinha significado nenhum. O pai começa a ser visto como uma importante figura que ajudará a criança a mostrar o que o mundo oferece a ela, a dar limites, a desenvolver a sua socialização. O pai é importante para apresentar o mundo externo. É o que o pai faz no complexo de Édipo. Existe a mãe, existe eu e existe um mundo. Vamos viver o mundo. E a mãe tem que permitir, porque a criança precisa conhecer o mundo através dos olhos de um outro cuidador. Tá? Vamos aqui, eu vou botar. Então, o desenvolvimento emocional normal da criança também pressupõe certo grau de desenvolvimento cognitivo. Não é só o psíquico, é o cognitivo. Então, aspectos que estão relacionados de forma dinâmica e trabalham juntos para processar informações e executar ações. Por exemplo, quando um bebê atinge uma nova habilidade cognitiva, seus laços emocionais também se modificam, já que ele assume um papel cada dia mais ativo e distinto nas suas interações. É só olhar uma mãe, quando o bebê começa a engatinhar, a mãe diz assim, agora ele não quer mais ficar perto de mim, ele quer explorar o mundo. Eu vou ter que mudar a minha relação com ele. Vou ter que deixar que ele vá. Vou ter que deixar que ele experimente. Sempre cuidando, é claro. Tá? A partir dos 2 anos, as crianças começam a se comportar de forma que sistematicamente exercitam e testam os demais. É marcada pela crescente independência e assertividade das crianças. Ela já caminha, gente. Ela vai conhecer o mundo. A fase anal, né, do Freud, se caracteriza pelo sentido de ter controle sobre si mesmo e habilidade de alegria em dizer não. Tá? Então, o físico vai se desenvolver com o psicológico e, consequentemente, vai se desenvolver com o cognitivo. Para que a criança tenha um controle eficaz dos esfíncteres, sem pressão e sofrimento psíquico, é necessário certo grau de desenvolvimento neurológico. Ele tem que entender. Ele não pode fazer cocô no chão, ele tem que fazer cocô no periquinho ou no vaso sanitário. Se eu treinar ele antes, também pode dar repercussões negativas. Tá? E aí vai gerar ansiedade nos pais e ansiedade dessa criança. E é uma criança que talvez
seja mais controladora, não queira liberar, queira segurar mais. Nessa fase também as crianças começam a explorar o ambiente sem suas mães, mas retornando para a base segura para se certificar de que está tudo bem e sob controle. A linguagem e a capacidade para simbolizar estão em rápido e contínuo desenvolvimento. Então, eu tenho que permitir ela experimentar. Se eu segurar, ela vai ter, pois, lá na próxima estágio, ela vai ter dificuldade de se separar. Com relação à capacidade de simbolização da criança, a abordagem psicanalítica relaciona com a percepção da criança de ser separada da mãe e a necessidade de ter uma ponte nesse lugar. O pensamento só existe a partir da capacidade de simbolizar, que é característica da espécie humana. E aí, o Winnicott foi a primeira pessoa a dizer que existe essa capacidade de simbolizar quando a criança utiliza um objeto transicional para representar a falta da mãe. E aí a gente chega na criança pré-escolar, que é a criança de 5, 6 anos. Ela cresce, aumenta a sua habilidade para brincar com materiais com significados genuinamente simbólicos e cresce sua competência em brincar com outras pessoas. Experiências precoces de um apego seguro têm um papel fundamental na promoção da segurança interna da criança, que a deixa apta a explorar o ambiente e a saber como interagir com outros de maneira segura e curiosa. Então, se eu venho de uma família onde a minha mãe não me permite brincar, porque ela me sufoca, quando eu chegar na pré-escola, que eu estou entrando, né, começar a entrar na escolinha, eu não vou ter dificuldade de socializar, porque a minha mãe não me ensinou, a minha mãe segurou. Agora, se eu tenho uma mãe que permite ela explorar, a criança vai ter facilidade de entrar ali, de se relacionar com outras crianças. Então, os objetivos do brincar para a criança são vários. Lidar com a ansiedade e o conflito, explorar o espaço entre fantasia e realidade, e experimentação social e cognitiva, além da imaginação da vida futura. Tá? Então, brincar de assumir papéis e tarefas, elas adoram. Eu sou o pai, eu sou a mãe, eu sou a tia, eu sou o médico, eu sou a professora, eu sou o bombeiro, sou o gari. Elas adoram brincar disso. Essa capacidade da criança de brincar e criar gera mais tarde na adolescência e na vida adulta a capacidade de pensar, de ser autônoma, de tolerar frustrações, fazendo que não haja descargas na conduta ou no corpo através das somatizações. Eu sei representar papéis e que a gente representa o tempo inteiro. Então, na primeira infância, o brincar é essencialmente individual. A partir da segunda infância, começa a socialização do brinquedo e a interação efetiva com outras crianças, que no início são primeiro sexo. Então, o brincar da criança é sinal de saúde. Crianças que não brincam, me preocupam. Tem alguém aí? Estou sozinha. Quando a gente chega na latência ou fase escolar, vai ter a aquisição do autocontrole de papéis, de regras e pela internalização dos mecanismos de competência e controle. Agora ela vai entrar na escola e vai se identificar com outras pessoas e vai conseguir se separar dos pais, tá? Então, ela vai, né, é frequente ver em crianças na fase da latência uma figura externa de autoridade se torna internalizada com superego razoavelmente rígido. Eu coloco para dentro um professor, alguém que me segura, para eu conseguir enfrentar. E aí eu vou me identificar com quem? Com heróis, com ídolos, tá? Uma percepção rigorosa e clara sobre o certo e errado vai se formando. A criança, nessa fase, costuma brincar com outras do mesmo sexo. Clubes, grupos e jogos com regras claras são importantes. Assim, novas regras serão criadas. Além disso, elas vão criando teorias sobre sexo e exploram isso com seus amigos, longe da vista dos adultos. A curiosidade sobre a sexualidade dos outros, não dos membros da família, também surge. Então, a criança vai começar a ir mais além. Tá? Então, eu tive uma boa relação com a minha figura materna, ela permitiu que eu conhecesse o mundo, meu pai entrou, me apresentou o mundo social, me deixou experimentar o mundo social, a mãe cuidava, o pai cuidava, eu fui indo, entrei na escola, fiz amigos, e agora eu vou experimentar. Como que acontece? Vamos dar um break, eu preciso tomar uma água. Vamos fazer um break? Vocês estão aí? Tem alguém aí? Outra figura materna, tem uma avó, tem uma babá, tem um outro sujeito que entra ali. E aí ela vai utilizar através dessa, tá?
Não sei se eu respondi, Rosa, mas a criança, ela lembra, eu gosto muito de trazer isso, assim, nós aqui não somos seres ermitões, nós não vivemos no meio do mato sozinhos ou no topo da montanha sozinhos, nós vivemos numa sociedade, então vão ter pessoas que vão representar essas outras figuras, e que a criança escolhe. Ó, eu tenho um adolescente não, adolescente, ele fez 21 agora, adolescente tardio, né, ou adulto jovem. A mãe dele faleceu quando ele tinha 4 anos de câncer, né, e a irmã é mais velha, a irmã tem 40 anos, então a irmã tinha, você fazer conta, tá, mas assim, a diferença é de 20 anos para ele, tá, a irmã já era moça quando a mãe faleceu, e ela assumiu o papel dessa mãe, e ele chama a irmã como mãe, e a irmã representou bem esse papel. O pai presente, morou todo mundo junto, pai, a irmã, os 2 irmãos mais velhos, mas a irmã, por ser a mulher, entrou. Não foi nem a avó, foi essa irmã. Eu cuido dele. E ela assumiu o papel de mãe. Professora. Oi. Eu pergunto porque nessa questão do Winnicott, quando ele traz dessa mãe suficientemente boa, né? Por exemplo, no caso... Essa mãe... Isso, no caso desse jovem, se caso essa mãe tivesse, por exemplo, aí pensar que ela tivesse falecido ali durante o processo do parto, né? E essa criança não tivesse essa mãe nesse processo, e não tivesse nenhuma figura feminina, assim, não precisa figuras, tira sexo, não representa sexo, é uma pessoa que faz essa representação. Entendeu? Ó, vou trazer um programa do Luciano Huck, que ele trouxe uma vez, muito tempo atrás. Foi o irmãozinho, a mãe faleceu no parto, nessa situação mesma, Rosa. A mãe faleceu no parto, o pai trabalhava com obra, já tinha um filho de 8 anos, né? Esse casal já tinha um filho mais velho, de 8, 9 anos, e o pai tinha que trabalhar. Uma família humilde, né, mas o pai era trabalhador, tinha que trabalhar, e não podia deixar de trabalhar para cuidar do bebezinho que nasceu, não tinha família ali. Quem assumiu o lugar da mãe foi o irmão de 8 anos, ele entrou no lugar, ele ia, porque o bebê ficou na incubadora, né, porque ele era muito pequenininho, e o irmão que ia para o hospital todo dia ficar com o irmãozinho, com o bebezinho, ele ia para a escola de manhã, almoçava, ia para o hospital, ficava com o irmãozinho toda tarde. Quando o pai chegava, ia em casa, tomava banho, chegava à noite, ele ia para casa dormir. Aí as vizinhas cuidavam desse irmão de 8, 9 anos, né? Viam janta para ele, davam um jantar, o gurizinho dormia. Aí o pai voltava para casa, porque na época o pai não podia ficar dormindo no hospital com o bebezinho. Aí o pai voltava para casa, aí dormia ele e o pai. Aí o pai acordava de manhã cedo, acordava o menino, dava o café, o menino ia para a escola, tá? Não tem gênero, tá? Representações, isso mesmo. E aí, esse menino sumiu. Aí o Luciano Huck fez a reportagem, o irmãozinho, o bebezinho, estava com 6 anos e o irmão com 8 mais 6, 14, tá? Mais ou menos assim. E aí ele perguntou, e aí, quem é a sua mãe? Aí ele apontava pro irmão, ele. O irmão representou a mãe para ele. E representou muito bem, né? Porque ele ensinou ali como proteger, o que é a sustentação, né? Ele dizia assim, não, tem horas que ele chorava, assim, eu deixava chorar. Porque a enfermeira dizia para mim, deixa ele chorar que ele tá fazendo mãe, não pega ele no colo. Aí eu não pegava. Mas eu ficava com uma vontade de pegar ele no colo, mas a enfermeira disse, não, senão vai ficar manhoso. E aí ele começou a cuidar do irmão assim. Ele fez essa representação, ele entrou no lugar da mãe. Tá? Não é que ele não vá sentir a falta, tá? Aí a gente trabalha esse processo, né, tem que explicar onde que tá a mãe, para onde que a mãe foi, porque ele vai perguntar, vai chegar um dia que ele vai dizer, cadê minha mãe? Por que não tem mãe? Né? A mãe virou uma estrelinha, então o que é isso? Mas o irmão conseguiu dar esse suporte. Não quer dizer que lá na frente ele não tenha nenhum problema, porque a gente não sabe o que ele vai enfrentar durante a vida. Mas até então, ele estava muito bem desenvolvido, estava na escolinha, né, estava aprendendo a ler, escrever, estava indo muito bem. O irmão conseguiu fazer essa sustentação, ser essa mãe suficientemente boa. Respondido? Sim, professora, obrigada. Então, vamos fazer um break?
de uns 10 minutinhos aí, só para tomar uma água e dar uma esticada nas minhas costas aqui, a gente vê o desenvolvimento dos adolescentes. Pontuei aqui algumas questões que são importantes para vocês entenderem como que a gente trabalha na clínica. Vou falar algumas coisas da adolescência, tá? Que eu acho que é importante. A menopausa tá batendo. Cadê? Olha você, professor geladinho. Então, entender um pouquinho as características da adolescência, e aí a gente vai direto já para saber as etapas da psicoterapia, como funciona, tá? Então, Granville Stanley Hall, ele foi o primeiro estudioso, tá, da adolescência, e ele define essa etapa como um período de grande tormenta e tensão em função dos jovens terem que se adaptar ao corpo em transformação e às eminentes demandas da vida adulta. Eu não sou criança e eu não sou adulto, afinal, o que eu sou? Tá? Então, para a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a adolescência se estende dos 10 aos 19, enquanto que o Estatuto da Criança e do Adolescente é dos 12 aos 18 anos. Então, existe essa diferença de idade, por isso que é conflituoso, às vezes, a gente saber quem é adolescente, quem é criança, quem é adulto. Tá? Tipo aqui... Então, o início da fase, ele está ligado às primeiras manifestações da puberdade, né, e o final se encontra bem menos demarcado, tá? Então, a gente vai sempre se preocupar com a adolescência, a questão dos traços físicos, dos traços de caráter, né, e essas questões objetivas. Então, se observa hoje o prolongamento da adolescência, os adolescentes têm acesso às atividades sexuais e ao conhecimento, mas no plano material e afetivo ainda são dependentes dos pais. É o que a gente vê muito isso, né? Então, as mudanças físicas, elas vão acontecer principalmente entre os 10 e os 14 anos, tá? E aí vai ser o aumento de altura e peso, os pelos pubianos, mudança na voz, desenvolvimento muscular e depois os caracteres sexuais primários, né? Que são os órgãos reprodutivos, tá? E depois os caracteres sexuais secundários. Tá? Que é o seio, a mama, o quadril, tá? Vamos lá. Além das mudanças físicas, também merece destaque as mudanças cognitivas. O adolescente vai ter uma habilidade que é a aptidão para pensar sobre situações hipotéticas e conceitos abstratos, né? Que é o estágio das operações formais, segundo Piaget. Eu não preciso mais ter o objeto, eu já consigo colocar o objeto aqui dentro, tá? O adolescente pode fazer relações com o que lhe permite formular hipóteses, testá-las e reformulá-las frente às evidências da realidade. Pode gerenciar conscientemente o próprio funcionamento mental, pois consegue pensar sobre o seu próprio raciocínio, né? Então, assim, tirei uma nota vermelha, eu tenho uma festa sábado, vamos fazer de conta que a gente não está na pandemia. O que eu faço? Mostro o boletim para o meu pai? Não mostro. Segura até segunda, vou na festa, segura até segunda. Ele vai pensando isso, ele sabe que o resultado final, mas eu posso adiantar o resultado ou, né, prolongar o resultado, tá? Ele consegue pensar sobre isso, e ele formula várias hipóteses e com várias respostas, tá? Por isso que ele sempre tem resposta na boca. Em relação ao desenvolvimento social, decorrência da desvinculação emocional dos pais, ocorre um alargamento do mundo social, um direcionamento para o grupo de iguais ou pares. As amizades ganham intensidade e estabilidade, passando a ser um contexto de socialização muito influente para o adolescente. Então, uma das questões importantes para quem trabalha com adolescente é: tem amigos? Não precisa ter o time de futebol inteiro, mas tem amigos? Amigos confidentes, não são colegas. Amigos, tem 2, joia, não tem, me preocupa. Adolescentes precisam ter os seus grupos de iguais. No desenvolvimento normal, o envolvimento com grupos homossexuais, cujas funções principais são conter as confusões e ansiedades paranoides, confrontar com grupos de pessoas do sexo oposto e rivalizar com outros grupos de pessoas do mesmo sexo. Eu preciso primeiro me encontrar com o igual a mim, para depois ir para o diferente. Na sequência, ocorre a filiação de membros do sexo oposto ao grupo, marcando a passagem para o grupo heterossexual de características mais depressivas. Via diferença, será que eu quero, será que eu não quero? Neste grupo,
poderão experimentar as relações humanas, como acontece no mundo real, sem a presença de adultos. Não é o sexual, tá? É o grupo de homossexuais no sentido de ser mesmo sexo, depois heterossexuais diferentes. No que tange ao relacionamento com os pais, sofre alterações que nem sempre são negativas. Na fase inicial, logo após a puberdade, as interações conflitivas tendem a ser mais frequentes. Depois eles vão começando, né, a se acalmar um pouquinho. Alguns autores têm observado uma ausência de conflitos entre pais e filhos na família atual, talvez pela falta de demarcação de limites e de diferenças geracionais. Os filhos têm servido para o reasseguramento narcísico dos próprios pais, né? Então, os pais não estão conseguindo dizer não, eles permitem tudo, e para o filho não é bom, tá? Então, é possível compreender a aguda perda de identidade familiar. O adolescente, enfrenta ao descobrir que os pais não sabem tudo. Então, assim, eu preciso que o pai se posicione e diga não e sim, tá? E aí, para poder descobrir, né? Porque o adolescente vai descobrir, o pai e a mãe não sabem tudo mesmo. Eles não são uma enciclopédia, não são um Google na cabeça, tá? Mas eu preciso dizer que isso pode ser feito e isso não pode ser feito. Não é porque eu sou seu pai ou sua mãe, é porque eu tenho mais experiência de vida. Desenvolvimento emocional, tá? A pulsão sexual, que até então era autoerótica, passa a buscar um objeto sexual e se coloca a serviço da função reprodutora. Por isso que eles ficam loucos para fazer coisas, tá? E aí a gente tem que orientar, sempre. A normalidade da vida sexual é garantida pela confluência das duas correntes dirigidas ao objeto e à meta sexual, a afetiva eterna e a sensual. O indivíduo precisa lançar mão de todos os recursos disponíveis para destacar a libido dos antigos objetos de amor e buscar novos objetos, impelido pelas inibições sexuais erigidas até então, sendo mais importante a barreira do incesto. Então, eu tenho que abandonar os meus pais e escolher novos objetos. Uma das conquistas psíquicas mais importantes e dolorosas da puberdade é o desligamento da autoridade parental, que cria a oposição essencial para o progresso da cultura entre a nova e a velha geração. Eu sei escolher os meus pares, mesmo que eu quebre a cara, deixa eu escolher. Pai e mãe não tem que escolher, ele tem que escolher. A Arminda Berasturi, ela ressalta algumas tarefas importantes da adolescência, que é a elaboração do luto pelo corpo infantil, do luto pelos pais da infância e do luto pela perda da bissexualidade. Morreu aquele corpo infantil, surgiu um novo. Morreu aqueles pais que eu achava que eram conhecedores do mundo inteiro. Agora eu percebi que os meus pais não sabem tudo. E morreu o meu corpo, que eu achava que eu era menino e menina. Agora eu sou ou menino ou sou menina. Tá? Deixa eu ver aqui. O Levi diz o seguinte, né, que o adolescente necessita realizar um desligamento do sistema de representação montados pelo self até então e criar um novo sistema que dê conta do novo corpo, do self, dos objetos e do mundo. É estranheza em relação a si mesmo e aos outros, gerada pelas modificações físicas da puberdade, que dispara esse processo de desconstrução e reconstrução do sistema de representações, que, por fim, leva à emergência de uma subjetivação. Gente, a adolescência ela é dolorosa, eu tenho que abrir mão de tudo que eu conhecia para o novo, e esse novo é assustador, começando pelo corpo. Quem sou eu que me olho no espelho? Não me reconheço. O jovem tanto se recolherá para o mundo interno, como transitará psiquicamente entre várias comunidades e objetos para se apropriar de algum self. Então, essas manobras defensivas têm a função de criar um sentimento de estabilidade narcísica a partir do olhar do outro, que ajuda na reconstrução de uma nova imagem própria. Por isso que eu preciso do outro, o outro igual a mim. Eu preciso que ele diga para mim. Eu preciso entender ele, porque se eu entendo ele, eu estou conseguindo me entender. A dor do meu amigo é igual à minha dor, tá? O Erik Erikson diz o seguinte, que a adolescência é um período de moratória social, isto é, de adiamento do comprometimento definitivo.
o que possibilita uma relativa liberdade para a experimentação de papéis e contribui para a renovação social. Eu falo para os meus jovens, eu falo para os meus pais de jovens, deixem eles experimentarem. A adolescência é uma fase de experimentação com orientação, porque quando ele entrar no mundo adulto, o mundo adulto não vai permitir a experimentação. Você não pode errar. Mencionou como conflito psicossocial da adolescência a identidade versus a confusão de identidade. Quem eu sou, o que eu quero, quem eu não sou. O Erikson, para o autor, somente quando possui um senso genuíno de identidade, o adolescente pode enxergar claramente onde está, o que é e o que representa, estabelecendo relações de intimidade posteriormente. Ele passa toda a adolescência tentando se identificar. Quando ele consegue se identificar, ele está preparado para entrar no mundo adulto. E aí vem o Maurício Knobel, que eu gosto muito dele, tá? Ele diz que existem alguns sintomas, né, dessa adolescência, tá? E que são sintomas normais, ele chama de adolescência normal. Ele e a Arminda Berastures, né, eles têm um livro, Adolescência Patológica e Adolescência Normal. Então, ele diz o seguinte: a busca de si mesmo e da identidade, tendência grupal, necessidade de fantasiar e intelectualizar. Ao mesmo tempo que ele é super intelectual, ele imagina coisas. Crises religiosas, né, não quero mais ser isso, eu quero aquilo, eu quero aquele outro, né, não sou mais católico, sou evangélico, não sou nada. Deslocalização temporal, não tem tempo, né, tu diz para o adolescente assim, você tem que estudar, você tem prova. Calma, mãe, a prova é só às 14h, e isso é meio-dia. Ou seja, até lá eu consigo estudar. Evolução sexual manifesta, atitude social reivindicatória, ele quer dizer quem ele é, para que ele serve, para que ele vem, por isso que ele questiona, e isso é bom, tem que deixar. Contradições sucessivas em todas as manifestações da conduta. Eu amo hoje, agora, daqui a 5 minutos eu odeio, daqui a pouco eu não sei. Separação progressiva dos pais e constantes flutuações do humor e do estado de ânimo. Essa flutuação de humor é fantástica, né? Ele tá aqui conversando contigo de boa, recebeu uma ligação, leu uma mensagem, já mudou tudo. Caiu a casa. Daqui a pouco ele volta de novo, a gente diz, não vou nem falar nada, porque ele tá de mau humor, né? E ele tá lá, mãezinha do meu coração. Epa, não entende mais nada. Né? Então, essas situações vão acontecer todas para o Maurício Knobel. E quem trabalha com adolescente, a gente enxerga tudo isso. Começam com a busca de si mesmo e da identidade, os mais novinhos, até chegar na contradição. Tá? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Aí a gente entra dentro do processo psicoterápico, né? Existem 3 fatores que são importantes para a gente trabalhar, né, com crianças e adolescentes. Primeiro, esses pacientes, por serem legalmente menores e dependentes de suas famílias, sofrem de forma mais aguda a participação e a interferência de terceiros, pais ou responsáveis, no vínculo psicoterapêutico. Tá? Então, não é uma relação só eu e ele, existe uma relação com outras pessoas. Tá? Então, eu tenho que ter maior flexibilidade e tenho que ser mais neutra e cuidar com sigilo. O que eu posso dizer para os pais, o que eu não posso dizer. Tá? Então, vão ter momentos que eu vou ter que dizer, tua mãe me ligou, teu pai me ligou, para tua tia me mandou essa mensagem, eu falei isso para ela. É um jogo aberto. Porque se ele descobre que a gente está falando por trás dele, ele não volta. O segundo fator se prende à solicitação do tratamento. Quem pede, normalmente não é as crianças nem os adolescentes, são os adultos. Tá? Ou o médico, ou a escola. Difícil a criança pedir ajuda direta. Tá? Que é o que eu falei no início da aula, lá no exemplo. Tá? Então, pensamos que essa nova postura, difícil eles pedirem, não é que é impossível, eles vêm. Mas se ele já vem com outro trazendo, né, a resistência é muito maior. Então, a gente tem que conseguir trabalhar com eles. E terceiro, está relacionado às formas comunicativas do material das sessões. A criança e o adolescente ainda não usam as palavras no mesmo nível que o adulto, utilizando outras formas comunicativas além da expressão verbal. Né? Então, o brincar, o jogo, né? Os meus adolescentes, eles usam muito
o que eles gostam de ver as músicas, né? Eu tenho uma adolescente que é fantástica, adoro atender ela, é uma borda, mas ela se comunica comigo através das músicas. Eu já sei o humor dela conforme a música que ela traz na sessão. E a gente escuta as músicas. E aí a gente trabalha em cima daquilo. Ela bota a música e aí a gente começa a conversar e eu digo, essa música está mostrando isso aqui, tá mostrando aquilo ali. E ela adora trazer. Ela disse, hoje mesmo ela trouxe umas músicas de uma sueca bem legal, assim. Sueca não, norueguesa. A Aurora, adorei a música, né? E aí a gente ficou assim, ela tá num momento mais melancólico, mais apaixonado, e aí a gente foi trabalhando. Aqui, ó, os adolescentes, por se encontrarem às voltas com transformações no corpo e maior pressão pulsional, estão envolvidos com redefinição da imagem corporal, ressignificações identificatórias e oscilações entre atividades masturbatórias e início da vida sexual genital. Então, eles vão usar formas pré- e paraverbais nas sessões. Né? Eles vão usar gestos, movimentação, vestuário, tatuagem, expressões corporais. Essa minha paciente, ela faz a sessão inteira caminhando, ela caminha na sessão. Ela não fica parada, ela não consegue ficar parada. Ela tá caminhando e tá escutando a música, aí quando eu começo a entender a música, ela já trocou, já botou outra. Eu tenho que ser muito rápido, tem que ser rápido junto com ela. Tá? Porque os adolescentes precisam disso, precisam desse espaço. A criança, ela brinca, ela anda também, mas o adolescente, ele faz mais esse movimento. Então, uma coisa importante para todo psicoterapeuta de criança e de adolescente, independente da abordagem, é, além do gosto por trabalhar com essas faixas etárias, construir uma trajetória profissional que implica o tripé da formação, tratamento pessoal, tá? Que vai durar alguns anos, supervisão do meu trabalho e base teórica clínica. Tá? Eu tenho que saber, eu tenho que ler, eu tenho que estudar. Isso só para criança e adolescente? Não, para todo mundo. Mas como a gente está falando da criança e adolescente, eu tenho que reforçar isso. Tá? Tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. Aí a gente vai, deixa eu ver que eu anotei aqui, para onde? Página 90 aqui, ó. Peraí, que legal. Que é a relação terapêutica. Tá? O que é a relação terapêutica? Entre eu e a minha criança, eu e o meu paciente adolescente, né? É uma relação que é singular e intransferível, norteada pelos princípios teórico-clínicos que fundamentam a prática, assim como pela continência emocional do terapeuta e por sua habilidade de manter um espaço para a simbolização e o pensar a respeito do que está sendo comunicado pelo paciente no aqui e agora de cada sessão. Então, é o vínculo entre eu e ele. Se eu não consigo criar vínculo com a minha criança, e principalmente com o meu adolescente, não vai rolar terapia. Ele não vai se abrir. E aí a gente tem que perceber, não criou vínculo, já fiz lá 1 mês de sessão, não criou vínculo, tentei mais 1 mês, não criou vínculo, desiste. Fala para os pais, comunica. Né? Então, aspectos que diferenciam essa relação terapêutica das demais da vida do paciente, fora do consultório. Não é uma relação natural e espontânea. Ela vai sendo construída num vínculo baseado num contrato com algumas normas a serem seguidas. Eu não sou coleguinha dele. Eu sou um profissional. Nem amigo eu sou. Tá? Isso é importante. A relação ocorre em um espaço específico, onde ocorrem os encontros e o set. O paciente irá sempre no mesmo consultório, no mesmo horário, nos mesmos dias, criando-se assim uma atmosfera de expectativa quanto ao que o espera em uma sessão. É este ambiente que a gente vai se tratar. O enquadre supõe, então, um contrato no qual são explicitadas as combinações e a formalização do vínculo terapêutico. O setting representa um marco externo para o desenrolar do processo que é estruturante da psicoterapia, já que supõe as normas e os papéis do paciente e os do terapeuta. Que a gente até viu em psicoterapia breve. Né? Implica também uma aliança de trabalho, ressonância empática e sintonia entre as partes. Esse é a grande relação terapêutica. Tá? Sempre eu tenho que dizer, eu não sou sua mãe, eu sou seu pai, eu sou a terapeuta, eu estou aqui para te acolher, eu não sou sua best friend,
mas eu posso te ajudar, eu vou dar a mão para você, eu vou andar com você, eu vou conseguir tentar te ajudar a você se entender. Ó, a gente sempre tem que enfatizar a questão do sigilo e da confidencialidade dos dados. Adolescente é extremamente paranoico, tá? Ele acha que a gente está conversando com os pais o tempo inteiro. E aí a gente tem que pontuar e dizer que o que a gente conversou, como que a gente conversou. Porque se ele perceber que a gente está conversando sem ele saber, ele não quer mais voltar. Eu abro o jogo mesmo. A mãe me mandou uma mensagem, eu disse isso para ela, conversei com a sua mãe sobre isso, tá? Normalmente, às vezes, os pais, principalmente crianças pequenas, eles querem conversar com a gente. Conversem antes de começar a sessão. Ah, quero falar contigo no final da sessão. Não, vamos primeiro. O adolescente também. Por quê? Porque eles imaginam que ele fez a sessão, a mãe quer falar comigo, aí eu vou dizer tudo o que aconteceu na sessão para ele. Então, a gente evita isso. Vamos conversar antes. Essa relação terapêutica, ela é assimétrica, com papéis e funções diferenciadas para paciente e psicoterapeuta. Este psicoterapeuta está disponível para ouvir e interagir com a criança e o adolescente, mas, por outro lado, a sua vida pessoal e emocional não é dividida com o paciente, sendo a privacidade do terapeuta resguardada. Hoje, a gente tem as redes sociais. Você tem os seus pacientes nas redes sociais? Tem alguns, outros não. Eu evito. Apesar que nas minhas redes sociais, se vocês olharem, não tem muita coisa não, mas eu evito. Se eles querem saber alguma coisa particular da minha vida, dependendo da pergunta, eu respondo. Dependendo da pergunta, eu não respondo. E aí eu devolvo. Porque para a sua terapia é importante saber a minha vida. Às vezes é curiosidade, eu falo, às vezes não é. Ele está fugindo da dele, então eu pontuo isso. Tanto criança quanto adolescente. Agora vamos aqui. Não, peraí, eu vou lá para 110, que agora é legal. Professora, a senhora está pulando, porque isso aqui são 4 aulas, né? Etapas da psicoterapia, tá? Então, assim, a gente tem algumas etapas, tá, que são utilizadas independentemente da faixa etária, tá? Elas ocorrem após um processo de avaliação detalhada do paciente, que a gente vai chamar o início, tá? Peraí. É o período de avaliação, que é onde eu vou compreender os dados globais do paciente, os elementos que fazem parte do seu funcionamento, como organização da família, rotina, valores, funcionamento psíquico, fase de desenvolvimento cognitivo em que se encontra, os mecanismos de defesa, a investigação acerca da queixa que trouxe aquela criança até ali, entre outros. Então, é algumas sessões. Vou fazer o período de avaliação. Tá? Não deve ser somente uma coleta de dados. Vou estabelecer ali, nessa avaliação, o vínculo. Tá? É onde vai acontecer o vínculo. Se inicia com uma entrevista com os pais ou responsáveis, onde eu vou colher algumas informações, né, da história da criança e a queixa principal, e depois eu vou ter o primeiro encontro com a criança. Eu vou usar a técnica do jogo, né, ou vamos conversar a respeito, tá? E aí eu já vou conseguir observar, né, o desenvolvimento emocional e cognitivo e se apresenta algum sintoma. Hoje, como é que eu faço? Na primeira sessão eu faço 30 minutos, né, da anamnese com os pais, tento ser mais sucinta, investigo mais alguma coisa, e o restante com a criança ou o adolescente. Se eu percebo que essa mãe, esse pai estão falando, tem uma história muito complexa, trazendo muita informação, mas eu sempre vejo a criança e o adolescente no final. Eu preciso que ele me veja, que ele saiba quem eu sou, que ele me escute, que eu escute ele. Tá? Eu não simplesmente, ele chega lá, fica lá na sessão parado, eu fico 50 minutos com os pais, e ele vai embora e não fala comigo. Eu sempre abro tempo para falar com eles, para já começar a criar aliança terapêutica, para já começar a criar vínculo. Então, é importante, no fim dessa avaliação, a gente formular o diagnóstico, tanto descritivo quanto dinâmico, tá? E isso vai me auxiliar o quê? No planejamento do tratamento. Vou tentar ver uma hipótese diagnóstica, tá? Para depois poder formular um prognóstico
e aí isso eu posso entregar aos pais nessa entrevista devolutiva, tá? Que é o processo final da etapa avaliativa. Vocês sabem a diferença entre hipótese diagnóstica, diagnóstico e prognóstico? Sabem a diferença entre esses três? Sabe o que é um, o que é outro, o que é outro, o que é outro, o que é outro? Ninguém me responde. Eu vou me embora. Repetir pra gente, Bruno. O que é diagnóstico, o que é hipótese diagnóstica e o que é prognóstico? Você sabe o que é? Analisar a pessoa e ver o que está acontecendo, procurar ouvir, fazer anamnésia, então, para fazer um diagnóstico da situação dela. E o prognóstico, eu vou observar como vou trabalhar, o que vou trabalhar e combinar com essa pessoa os passos que a gente vai dar para saber aonde queremos chegar, aonde podemos chegar. Pelo menos na minha simples avaliação, seria isso. Vamos lá. Hipótese diagnóstica é o que eu acho do paciente. O João falou só do diagnóstico, né? Então, hipótese diagnóstica. O paciente chegou, a família disse sintomas dele, eu enxerguei alguns sintomas, então é aquilo que eu acho mesmo, tá? Que o paciente pode ter. Conforme eu faço a avaliação, eu vou chegar num diagnóstico. Eu não tenho que ter pressa para fechar diagnóstico, tá? Eu tenho que fazer uma boa avaliação, só no final da avaliação que eu tenho um diagnóstico. Prognóstico é, através do processo terapêutico, esse sujeito vai reagir bem ou mal ao processo terapêutico. Eu tô fazendo a terapia uma vez por semana e está respondendo bem, prognóstico favorável. Vai responder bem e vou conseguir minimizar o sintoma. Estou fazendo a terapia e ele não está ajudando. Aquilo que eu falei, o adolescente que não responde, que desconfia, que não quer, que se resistente, eu estou lá no terceiro mês e nada, prognóstico desfavorável, não vai ter mudança. Não estou ajudando. Médicos fazem isso. Prognóstico favorável, a medicação está fazendo efeito. Prognóstico favorável. Vamos ver o Covid. Estou dando a medicação, prognóstico, né? Medicação não está fazendo efeito. Prognóstico desfavorável. É nesse sentido. Certo? Tirei dúvida? Conseguiram entender? Sim? Então, vamos tentar terminar aqui para a gente ir para casa. Bom, fizemos a etapa avaliativa, a gente começa a fazer a fase inicial. Então, construção do vínculo de confiança e da aliança de trabalho, né? Planejamento da psicoterapia envolvendo a indicação, os objetivos, os recursos do paciente, tá? Considerando as necessidades e as possibilidades apresentadas durante a avaliação. Como que eu vou trabalhar com ele? Tá? Aqui eu vou fazer o contrato terapêutico, tá? Que eu vou fazer com os pais e com a criança, e quem vai fazer o quê? Tá? Vai entrar o sigilo, as sessões, o tempo, né? Fase inicial, vou começar a conhecer. Né? O Gonçalves diz que na etapa da iniciação, a gente vai considerar alguns pontos. Proporcionar um ambiente onde a criança se sinta bem e consiga produzir, compreendendo que o que será trazido por ela será analisado e não resultará em punições ou castigos. A criança passa do período de timidez, porém comunicando-se normalmente e também através do brinquedo. Estabelecimento de uma aliança entre o terapeuta, a criança, o reconhecimento do problema e a busca de meios para uma melhora. E o desenvolvimento de uma linguagem particular entre o terapeuta e o paciente, decorrente de uma aliança bem formada entre eles. Cada paciente tem uma forma de falar comigo, e eu tenho uma forma de conversar com eles. Tá? Então, na fase inicial, busca-se criar a base daquilo que se desenvolverá durante o tratamento, principalmente uma ligação positiva entre paciente e terapeuta,
o paciente, no fim dessa fase, deve mostrar-se mais aliviado quanto aos sentimentos persecutórios e mais familiarizado quanto ao processo terapêutico. Tá? Então, eu já sei quem ele é, e ele já sabe quem eu sou. Agora a gente vai começar, né? Já está trabalhando. Fase intermediária. É o período entre a consolidação da aliança terapêutica até quando se surge uma séria proposta de término de terapia entre o paciente e o terapeuta. Se trata da fase mais longa do processo. Afinal, é nele que a essência do tratamento ocorre, visando analisar, explorar e resolver os sintomas e dificuldades emocionais do paciente. Tá? Busca-se elaborar a natureza dos sintomas e as dificuldades apresentadas, compreendendo o modo como a criança experiencia seus problemas à medida que a investigação ocorre. Encontram-se razões compreensíveis para tais sentimentos e sintomas. Agora que o tratamento está andando, a gente já tem vínculo, a gente já se conhece, ele já conhece os sintomas dele, e a gente vai começar a trabalhar mesmo, né? Por isso que é a fase mais longa. Aqui vai acontecer os insights, né? A criança vai começar a entender o que eu estou falando, ela vai questionar, ela vai ter liberdade, ela vai entender as frustrações, ela vai entender que aqueles sintomas, em alguns momentos, eles têm que ser modificados, né? Alguns comportamentos precisam ser modificados, em outros eu preciso só entender, tá? E aí, nessa fase intermediária, eu preciso ter apoio dos pais. Eles têm que estar trabalhando junto comigo, até para poder me dizer, as coisas estão melhorando dentro de casa, as coisas estão melhorando dentro da escola. E aí eu tô tendo, né, um resultado muito bom. Tô trabalhando, não tá funcionando, vamos mudar a estratégia. Tá? E aí a gente chega na fase final. É o término até a última sessão combinada. Né? Então, é a fase importante, porque influencia na forma como se concluem várias outras coisas na vida da criança posteriormente. Né? Então, a criança passa a examinar as suas condições reais para o término, trabalhar o luto pelo término do relacionamento terapêutico, identificar os ganhos obtidos durante o processo e ainda vendo as situações que merecem atenção terapêutica. A gente vibra na fase final, né? Eu gosto muito de mostrar para a criança, assim, olha como tu cresceste, tu entrou assim, aqui assim, e olha como é que tu tá agora. É mesmo, tia, eu fiz tudo isso, tá? Então, existem algumas formas esse término, né? Das 3 partes envolvidas, os 3 decidem, paciente, pais e terapeuta, não precisa. Quando há uma melhora visível e as 3 partes concordam com o fim da terapia, ou pode ocorrer o término combinado, que se dá quando uma das partes anuncia a decisão de finalizar a terapia. A partir disso, é combinado um período para que se possa trabalhar o processo de separação e a despedida do terapeuta, sendo o ideal o término ser discutido entre terapeuta, pais e criança, e que estejam todos as partes de acordo. Vamos combinar o término. Cada terapeuta tem seus próprios critérios de alta, embasados em suas experiências e características singulares de cada paciente. Então, preciso identificar isso aqui na alta. Desaparecimento de sintomas, plasticidade aos modos de responder ou adaptar-se ao meio, adequação de comportamentos à sua idade, produzir associações, observações e conclusões sozinhas, maior utilização da expressão verbal como meio de comunicação, diminuição de atitudes agressivas, diminuição de angústias e culpabilidade, utilização de defesas mais flexíveis e evoluídas, seu ajustamento de uma forma geral melhor consigo mesma em relação ao seu meio, e nessa etapa demonstra um sentimento ambivalente referente ao término da terapia, estando triste pelo rompimento do vínculo, porém feliz pelas conquistas alcançadas durante o período de terapia. Eu identifiquei tudo isso. Às vezes, alguns sintomas ainda continuam ali no processo, mas ele sabe lidar com isso. Pode andar sozinho, tá? É indicado que o desligamento total ocorra de uma forma gradual, mesmo quando esse tenha uma data de última sessão pré-determinada. Lembra psicoterapia breve? Vai terminar semana que vem. Vamos começar a preparar algumas sessões antes, umas 3, 4 sessões antes, para ele começar a andar sozinho. E agora,
eu quero olhar uma outra coisa aqui. Isso aqui não precisa, deixa eu ver qual é a página aqui que eu achei legal. Aqui, ó. Aqui. Peraí, que eu acho que é legal vocês saberem. Estou correndo aqui, porque é umas coisas que eu gosto de... A gente trabalha, analisa, né, como é que funciona o ludodiagnóstico, tá? Eu vou dar só umas pinceladas para vocês entenderem. Então, ela vai acontecer 50 minutos, tá? E as crianças gostam bastante, né? Não lhes serão solicitadas atividades desagradáveis ou entediantes. Elas poderão falar ou brincar, sendo esta última forma mais apreciada e através da qual cada criança se expressa de forma simbólica. Eles adoram, tá? Quando eles entram na sala, os pequenos olham a sala, olha, minha sala não é lá essas coisas não, tá? Mas ela gosta de brincar. As representações variam em função do tipo de quadro clínico que a criança apresenta, tá? O que difere é o grau de elaboração das representações. Então, eu vou trazer elementos, por isso que a avaliação é importante, para saber que tipo de brinquedo que eu vou trabalhar na sessão. Eu compro brinquedos específicos para alguns pacientes meus. Conforme eu vou percebendo que ele precisa trabalhar alguma questão, eu vou lá e compro os bonés. Compro um jogo, um boneco, um carrinho. Durante as sessões, o terapeuta pode utilizar-se tanto de técnicas diretivas como não diretivas, e isso vai depender da abordagem adotada. Através da postura diretiva, o terapeuta orienta a criança a desenvolver atividades nas quais ele crê ser mais facilitada a expressão de um determinado tipo de conflito. Então, eu vou pré-direcionando, assim, né? Por isso que, às vezes, eu já deixo os brinquedos meio à vista para a criança, porque eu quero que ele brinque com determinado brinquedo, eu quero que ele tenha resposta com determinada situação. Então, eu deixo meio que assim, sabe? Para fazer com que ele olhe, ele, tem isso aqui. A postura não diretiva funciona melhor posicionando-se mais pontualmente apenas quando o terapeuta perceber ser importante para o andamento do tratamento. Permite-se que a criança se autodirija praticamente o tempo todo, sentindo-se livre para realizar a atividade que preferir e expressar-se, de modo que lhe for mais conveniente, consciente de que não será criticada por nada que se refira ao seu modo de ser, né? E assim, o meu é bem não diretiva. Em algumas situações eu coloco uns brinquedos assim à mostra, né? Para ver se ele vai trabalhar e se ele vai seguir aquilo que eu estou imaginando que ele vai seguir, tá? O terapeuta necessita pontuar possíveis aspectos importantes ao detectá-los no seu comportamento, porém sem forçá-la ostensivamente. Um clima de respeitosa cordialidade é obtido geralmente sem dificuldades. Pontua, traz alguma questão que a criança vai conseguir entender, vai conseguir compreender, né, sem ser muito agressivo. Para isso, na primeira sessão do processo, estabelece que naquele espaço estarão sempre presentes 3 regras que deverão ser obedecidas o tempo inteiro. Oi? Não entendi. Tá com a câmera ligada? Tô tendo aula, meu filho. É proibido machucar-se de propósito, é proibido quebrar qualquer coisa de propósito e é proibido me machucar de propósito. Tá? Então, eu falo sobre isso. O que eles querem? Só um pouquinho. Vem, o gato veio vê-lo. Tá? Então, assim, isso eu sempre falo para eles. Não pode se machucar de propósito. Não pode quebrar qualquer coisa de propósito, apesar que eles fazem isso, tá? E é proibido me machucar. Então, eu já tive criança que pegou o brinquedo aqui na frente e fez assim, ó, quebrou. Aí eu disse, que pena, porque agora eles não têm esse brinquedo para brincar. E esse brinquedo vai ficar quebrado. Aí ela veio na outra sessão, crente que eu tinha botado fora, comprado um brinquedo igual, o brinquedo estava lá quebrado. Ela foi brincar, ela disse, tio, tá quebrado. Eu digo, quem quebrou? Eu. Aí ficou me olhando, eu digo, mas a gente pode tentar consertar, que é o processo de reparação. Então, eu tenho cola, eu tenho barbante, eu tenho fita. Claro que não vai ficar igual ao brinquedo novo, né? Mas esse processo de reparação é importante. E a gente brinca com um brinquedo né, que a gente reparou, né? E ela percebe que eu não fiquei triste, que eu não fiquei brava, que eu não fiquei estressada, como acontece dentro de casa, tá? Deixa eu ver aqui. E eu acho que é só. Peraí que perguntas? Dúvidas?